Olá, tudo bem? Eu sou o Wilk e esse é o Desk Talk. E no programa de hoje a gente vai entrevistar o Michel Eberhardt, que é empresário, gestor, empreendedor, uma pessoa que tem vários negócios de sucesso no mercado, foi fundador de empresas de renome, né, entre elas o iFood. Então vamos falar bastante sobre empreendedorismo globalizado, vamos falar sobre empreender no Brasil. Se é difícil empreender no Brasil, imagina fora do Brasil, né? Para barreiras de língua, situações ali inusitadas, vai ser um bate-papo muito bacana. Michel, muito obrigado aí pela presença, obrigado por aceitar o nosso convite aqui. Obrigado pelo convite. Imagina, que isso. Vamos começar pelo começo, então. Você sempre trabalhou com investimento, sempre trabalhou no mercado financeiro, empreendedor, como é que é? Como é que começou essa história aí? Eu sou meio rodado, para falar a verdade. Meu pai me pôs para trabalhar quando eu tinha 16 anos e falou, vai ser o primeiro emprego e a sua melhor escola. A família tinha um shopping de outlet na Vila Mariana e a gente resolveu, eu tinha 16 anos, meu irmão 18, a gente abriu uma loja de brinquedo. E daí a gente não precisava pagar aluguel ainda no shopping e não tinha nenhum concorrente. A gente era a única loja de brinquedo do shopping. Legal. E eu peguei bem a época de mudança de real, de cruzeiro, o RV, real e tudo mais. Isso já foi uma bela experiência. E que você possa imaginar que deu errado ali. Com o mundo ideal, né? Sem concorrência, sem pagar aluguel. E a gente chegou a ter 3 lojas, mas depois a gente fechou, mas desde o meu vendedor vender metade da loja em barra de ouro para uma cigana, que não era, óbvio, barra de ouro. Sim. Naquela época não tinha celular, não tinha como avisar. Achou que tinha feito a venda da história e depois a gente foi ver barra de ouro, era de, sei lá, algum metal pintado. Sim. Tinha um vendedor de Lego que me entupia o estoque. Eu tinha um estoque gigantesco de Lego, que era consignado, mas a gente foi o maior vendedor de Lego por metro quadrado do Brasil por 2 anos consecutivos. Com 16 anos? Com 16 anos. A loja tinha 12 metros quadrados também. Era uma torre. Uma torre. A gente tinha um estoque gigantesco que não ficava dentro da loja. Mas foi uma bela experiência e realmente foi um custo barato e a gente aprendeu muito. Depois a gente fechou a loja, meu irmão foi estudar nos Estados Unidos e em Boston e eu estava na faculdade ainda, depois fui fazer um estágio em banco de investimento, que era o sonho, isso 96, por aí. Uau. Aquele mercado, fui trabalhar no Multiplique, daí o Multiplique foi vendido, eu não gostei do mercado, fui para um outro banco. E daí o meu irmão estava em Boston, ele sobrevivia, que ele não sabia cozinhar, de um serviço de delivery de restaurantes lá. E quando ele voltou em 98, ele resolveu trazer a ideia para o Brasil e eu entrei de sócio com ele. Essa foi a nossa primeira startup. Chamava Disque Cookie na época. Certo. Depois a gente acabou comprando o Chef Express e depois com a internet acabou virando o iFood. Então a gente acabou vendendo em 2015 o iFood. Mas a gente começou em 98, na época era telefone, fax, não tinha nem Nextel. O Nextel já foi uma revolução para a gente. Que a gente conseguia mandar o pedido via mensagem para o motoqueiro. 98, você falou, né? Cara, 98 não tinha nada, não tinha internet como a gente conhece hoje. Não. Era aquelas redes de escadas, tudo. Então, eu tinha um call center, o cliente ligava com a revistinha, com os preços dos pratos. A gente fazia o pedido e daí tinha um outro problema, que naquela época, 98, 2000, linha de telefone era muito cara. Sim. Então, o restaurante tinha uma linha de telefone para receber o fax do pedido, para passar cartão e para fazer reserva. Então era um gargalo gigante pra gente, porque eu fechava o pedido com o cliente e não conseguia passar o pedido pro restaurante. Pulo do gato em 2000 e pouco, meu CTO, Patrick Sigrist, que depois virou CEO, descobriu um pager, acho que era meio G na época. E era... Chegou, saiu. E era uma impressorazinha tipo de cartão de crédito que ficava no restaurante, que a gente conseguia mandar o pedido pro restaurante via essa impressora. Certo. E o pedido vinha dobrado, um para ficar com o restaurante e o outro vinha com o endereço para o motoqueiro saber onde que ele entregava. Naquela época não tinha Google Maps, a gente mandava o motoqueiro para o restaurante, sei lá, vai para o La Vecchia Cucina, fica esperando o pedido tal, ele ficava sentado na rua com o guia 4 rodas procurando o endereço do cliente, e daí quando ele acabava tinha um número para que outro restaurante que ele tinha que ir. Daí começou a vir internet, a gente fez uns testes com SMS no começo e a gente viu que tinha
um grande potencial que a riqueza estava nos dados e não na entrega em si, que era uma dor de cabeça. A gente chegou a ter 5 mil motoboys fazendo entrega para a gente, uma mão de obra não muito especializada e complicada. Sim. E aí, com a impressorazinha e a internet, a gente viu que a riqueza estava nos dados, que a gente tinha o histórico alimentar do cliente, a gente sabia quando ele pedia, a gente tinha mais ou menos uma regra de Pareto, 20% dos nossos clientes faziam 80% do faturamento. Uau. Então a gente tinha aquele heavy user que pedia almoço e jantar com a gente todo dia, então você começa a saber os hábitos dele. Legal. Jogador de futebol pedindo feijoada antes do jogo, dono de restaurante pedindo da concorrência e tudo mais. Então a gente focou no tomador de pedido, em vez de fazer a entrega física, que era mais dor de cabeça. E daí a gente conseguiu expandir. Que na época a gente tinha São Paulo, Rio e Campinas, e com a impressorazinha a gente conseguiu expandir para o Brasil. Uau. Então o iFood acho que nasceu em 2010, 2011... E a gente acabou vendendo em 2015. Cara, que legal. Quem teve a ideia do nome? Foi acho que o Patrick. O Patrick que teve a ideia. A gente chamava de Ski Cookie. E tem uma história engraçada. A gente comprou um concorrente, chamava Chef Express, aqui em São Paulo. E a ideia era posicionar com uma marca mais premium, com nome melhor, e deixar o Ski Cookie com uma marca de restaurantes mais baratos. Só que a agência que fez a campanha, tudo mais, esqueceu de testar o nome no Rio de Janeiro. E os cariocas não conseguiam falar Chef Express. E não dava o telefone com saliva. Então era o nosso segundo maior mercado. Caraca. E daí os caras não conseguiam falar Chef Express não ia. Daí a gente teve que remudar o posicionamento. O Chef Express ficou uma marca mais barata e o Ski Cookie uma marca mais premium. A gente começou a fazer deliveries verticais, McDonald's, a gente atendia como McDonald's, Frevo, China Inbox, e a gente fazia toda a logística para eles. Desse processo, você resumiu muito rapidamente uma revolução tecnológica. Você está falando do início, né? Você está falando do fax ali e terminando no aplicativo, enfim, né? Nos pedidos como a gente conhece hoje, né? Mas foram, vamos dizer assim, muitos testes de muitas novas tecnologias entrando e saindo, né? Como é que vocês lidaram com isso? Assim, cara, tá saindo o fax e tá entrando o SMS. Você pegou o nascimento do SMS praticamente para o negócio, não né? tinha SMS. A gente fez um teste com alguns clientes, esses heavy users, que eles podiam se cadastrar via o call center. Então, tipo, sei lá, o Wilk, o seu prato preferido era o cheeseburger, sei lá, do hamburguinho, que era o número 2, o 2 era lá o milkshake do Bob's, alguma coisa assim. Então a gente começou a fazer uns testes, você cadastrava 1, 2, 3 pelo call center, você podia mandar um SMS do carro, tipo Wilk número 1. Então eu já sabia que o Wilk queria o cheeseburger do hamburguinho, do Bulldog, e já fazia automaticamente o pedido. Então esse foi o primeiro passo de digitalização, a gente viu que tinha um mercado, e a gente viu que a internet estava crescendo. Porque eu tinha um problema sério, porque tinha inflação alta também. Eu fazia várias revistas, e a gente chegou a fazer acho que 300 mil revistas por mês com o cardápio dos restaurantes. Caramba. E daí mudava o preço. Daí era só tipo preço sugerido, porque quando o cliente fazia o pedido no call center, tinha alteração de preço, com tudo mais. Então a gente viu que só o custo de imprimir e enviar as revistas era caríssimo. Então com a internet a gente conseguiu deixar os cardápios digitais. Começou com um site desktop para o cliente ver o cardápio atualizado. Depois a gente conseguiu fazer o pedido via o site e tudo mais. Daí foi indo para mobile. Quando eu vendi em 2015 já tinha um aplicativo. Já era a identidade visual que a gente tem hoje. Né? Já era. O iFood, a marca, tudo mais. O aplicativo foi melhorando. E a ideia que a gente tinha, que naquela época, sei lá, acho que era 20%, 30% dos pedidos do Ski Cookie eram online. Então o acordo que tinha que todos os pedidos online da Ski Cookie e do Chef Express tinha que passar pelo iFood. Entendi. Daí foi migrando e hoje... Migrou tudo já, hoje tem uma base só, né? Sim, é só digital. Vocês lembram, por exemplo, do primeiro pedido, tipo o MVP, lançar o produto no mercado? Lembra do primeiro dia, assim, como é que foi? Deu muito problema, tipo, eu tive que entregar já entreguei muito pedido. Gente, o primeiro entregador do iFood...
Ah, e Para quem não depois... sabe, né? Prazer, olha. Ele tá aqui. Você que é entregador aí, fala, poxa vida, né? Minha vida não vai sair disso. Não pode, aqui, esse ó. foi o primeiro entregador do iFood, rapaz. E daí era, que era complicado contratar carteira assinada, dava moto pro motoqueiro, daí roubava a moto. Quantos motoqueiros vocês já tiveram no pool de vocês? 5.000 e poucos. Gente, você tem um lugar garantido um lugar pertinho de Jesus ali, porque, cara, 5.000 motoqueiros você teve. Com moto ainda, você dava moto? Não, cara, não. Porque no começo a moto era nossa. Certo. E daí que a gente aprendeu que o motoqueiro rouba-se CG, que nem um absurdo no São Paulo. Então, quando a moto era nossa, o cara ia fazer o pedido e deixava a moto lá. Voltava, não tinha moto. Daí, o cara tinha que vir com a moto, a gente pagava um custo para ele pelo uso da moto. Daí, Sim. antes de ele fazer a entrega, ele coloca 5 cadeados na moto antes de fazer a entrega. Claro, daí porque parou. o que é seu, você protege muito melhor, né? Do que o que é dos outros. Então, isso parou o roubo de moto. Mas depois tinha um custo alto de contratação via CLT. Depois a gente começou a trabalhar com cooperativa. E cooperativa é uma coisa complicada. Daí quando tinha jogo do Corinthians, faltava metade da brigada. Quando chovia, tem aumento de pedido, os caras não vinham. Quando chovia e tinha jogo, então não tinha ninguém Então era pra entregar. complicadíssimo isso aí. E daí o recorde de pedidos foi aquela vez lá que o PCC mandou fechar todos os comércios e tudo mais. E foi uma loucura de pedidos. Sério? A gente fazia inteligência, não era artificial na época, era inteligência do dispatcher, que a gente já começou a entender isso. A gente comprava a previsão do tempo, então meteorológica, porque a gente sabia quando chove, faz frio, Sim. aumenta os pedidos e falta motoqueiros. Então a gente tinha que contratar muito mais motoqueiro, porque a gente sabia que ia ter uma falta. Cara, Porque o RH... cooperativa é complicado, o Sim. cara vem quando ele quiser, não tem tanto link Sim. com a empresa. Então foi um aprendizado grande disso aí. Até chegar no modelo que você tem hoje, né? Você passou por várias etapas ali, né? Sim. Desde você começar no primeiro momento a empreender ali, né? Como você falou, pega a moto e vai, né? Até chegar um momento que você fala, cara, o motoqueiro não pode ser o meu contratado. Não posso dar moto para ele. Você tem várias etapas até chegar no seu valor ideal ali, né? No seu produto ideal. Eu acho que até hoje, pelo que eu acompanho, não tem mais ninguém da minha turma no iFood hoje em dia, mas o que eu vejo pelo app, eu sou um bom cliente ainda. E o que eles estão tentando, mudando, reformulando, tipo posicionamento. A gente começou a vender posicionamento na linha dos restaurantes, começar cupons, essas coisas, porque você sabe se aquele cliente vai fazer o pedido. Tinha grandes clientes que faziam tudo almoço e jantar. Mas você tinha o perfil de quem que era a pessoa? Idade? A gente começou, não tinha tanta essa riqueza que você tem online, porque o cara, a gente tinha o perfil dele, tinha todo o histórico, mas era pro telefone, então você não tem a navegação dele, toda a parte de dados. Mas a gente já sabia, tinha aquele cara que sempre pedia o mesmo prato na segunda, na terça e tudo mais. E a gente começou a criar, que acho que eles ainda têm hoje, os clientes VIPs, tem uma entrega mais rápida, tudo mais, você tem que valorizar esse cara que está lá, fidelizado, pedindo todo dia com você. E dessa experiência toda, né, você teve... Quantos anos foram do primeiro... Foi de 18, foi 98 a 15, 17 anos. Para quem procura assim, eu vou empreender hoje, mês que vem eu já estou saindo... na Forbes, né? Vende-se hoje muito isso, né? Esse atalho, né? A gente fala muito aqui nos podcasts sobre atalho. A pessoa fala, não, eu vou fazer isso aqui daqui a, sei lá, 1 mês, 2 meses, 6 meses no máximo, eu já estou ali campeão. O mercado mudou bastante. Na época não tinha pouquíssimos fundos de venture capital para o negócio crescer, tudo mais. Hoje em dia já falta empresas boas para os fundos investirem. Exato. E agora, que deu uma secada nos valores, eles não estão investindo em coisas que eram aquelas coisas, mercado, crescimento exponencial e não dando nada. Então, hoje em dia, os fundos estão muito mais criteriosos, querem uma ideia mais madura, rodando com já alguns clientes. Não precisa estar dando lucro, mas tem que estar com... Tem que estar rodando. Então, não estão investindo só na ideia. Tem fundos seeds, angels, mas é um mercado, eu acho que tem esse nicho, mas está ficando uma coisa mais especializada. Legal. Vocês foram investidos na época de vocês? Fomos. No começo começou com capital próprio, certo. Mas aí a gente fez o MVP do iFood. A gente captou com fundo, o primeiro fundo foi o Warehouse, depois teve Inova,
Eu e meu irmão, que a gente saiu no final da terceira rodada. Ah, e a gente não. acabou vendendo para a Naspers, que é um grupo de mídia que tinha sul-africano, que comprou Abril também na época. E o fundo da Inova, que é do Jorge Paulo Lemann e da Verônica Serra, que acabaram criando a Movile, que é essa empresa hoje que é dona do iFood. Bacana. E você, quanto tempo você rodou com um investimento próprio? Quantos anos? Desde o começo. A gente captou... Nasceu em 2011 o iFood, a gente deve ter captado 2012, 2013, assim. Então, quando a gente começou a captar, o negócio cresceu, a gente começou a fazer mídia, cresceu o interesse de... Mais de 10 anos, então, sim. Rodando com capital próprio. Assim, as pessoas que mais se dão bem no mercado é o cara que tem a resiliência. Ou seja, ele consegue passar por um bom tempo, né? Ali a gente entrevistou recentemente uma pessoa que tem uma confecção e tal, e ela está há 8 anos, né, vivendo com investimento próprio, né, com dinheiro próprio. E a gente percebe que isso é meio que uma regra, né? A pessoa tem que ter um tempo ali para poder andar com as próprias pernas, até para também crescer o valor no mercado. Você né? você dá muito mais valor ao seu dinheiro, você gasta muito melhor, o dinheiro dos outros é mais fácil. O negócio da moto, né? Quando a moto não é sua. Exato, você gasta, você vai gastando. Então você fica muito mais criterioso. Legal. Mais. Você fala sobre o negócio, né? Mas o negócio ele sempre está apoiado em pessoas, né? Então, como é que você ver essa gestão assim, né, do começo, do início, que teoricamente era a família, né, basicamente ali, a pessoa já está acostumada com você, né, aí você chega numa situação onde você vai ter ali, né, não sei quantos funcionários vocês acabaram tendo ali no... sem contar motoqueiro, tinha uns 200, 150. Nossa, imagino como é que deve ser a comunicação nisso aí. E eu acabei, esse cabelo branco me trouxe uma experiência e hoje em dia eu já estou muito mais maduro. Eu acho que me especializei, eu tive outras startups e uma coisa que eu acho que eu acertei é tropicalizar produtos de fora para trazer para o mercado brasileiro. Então eu trouxe, por causa do iFood, eu acabei trazendo uma empresa de mídia indoor que eu tinha visto na Espanha, que você fazia mídia nos banheiros de bares e restaurantes e tudo mais. Porque o cara tá parado lá de 30 segundos a 2 minutos olhando para o azulejo, precisando se concentrar. Na época você não tinha revista, você não tem como mudar de página, ninguém ia para o banheiro com celular também. Então o cara tá lá 30 segundos a 2 minutos. E daí você consegue também segmentar. A gente tinha academia de ginástica, bares, restaurantes e um monte de coisa. E é um público diferente. E daí o que eu tinha gostado, que eu vi na Espanha, tinha o mesmo produto anunciado com um viés super masculino no banheiro masculino. Daí eu pedi para minha namorada, na época ela foi no banheiro feminino, era o mesmo produto com viés super feminino. Então eu gostei disso, que você conseguia passar a mensagem segmentada. Então era toda essa ideia de segmentação. Isso eu já tinha visto lá fora e não tinha aqui. E eu tive a sorte de estar com essa empresa quando teve Cidade Limpa, aqui no São Paulo. Que tiraram todos os outdoors e tudo mais. Então eu comecei a pegar também a digitalização da mídia indoor. Legal. Tem os painéis, a gente começou a testar isso também, mas foi um outro mercado. Então voltando, eu sempre gostei de montar empresas, de ter ideia, de montar, mas eu não gosto do dia a dia da empresa. Então, eu tive sorte de contratar sócios, pessoas muito boas, que acabaram assumindo, tocavam a dia, e quando um negócio já estava andando, eu ia para o conselho da empresa, ajudava de alguma outra forma. E eu aprendi, já contratei amigos, que deixei de ser amigos, gente com que pensava parecido, também não deu muito certo. Hoje em dia a fórmula que eu gosto é de contratar gente mais inteligente do que eu ser o mais burro da sala e com competências complementares. Então não adianta todo mundo pensar igual, você tem que trazer gente que não vai abraçar a sua ideia de causa logo no primeiro só porque você pensa igual. Então essa divergência eu acho que é muito rica. Legal. E trabalhar com amigo, um dia não vai dar certo, você vai deixar de ser amigo. É que tem amigos e amigos, né? Eu falo isso muito para as pessoas que trabalham comigo. Eu falo, olha, o problema é que as pessoas acham que amigo é tudo igual, e não é. Tem amigo, cara, que você vai lá para um restaurante, vai conversar, vai se divertir com o cara, né? Mas o cara, você não pode fazer negócio com ele. Exato. Quando aperta ali, o cara tem que estar junto. Então, um exemplo, um outro negócio que eu abri, eu abri o Temaki Express, as temacarias. A gente foi o primeiro a fazer as temacarias no Brasil.
Como é que, de onde surgiu essa ideia, cara? Então, isso é uma ideia engraçada também. Eu tinha um restaurante na Vila Olímpia chamado Noioi, que eu entrei como investidor, com um grande ex-amigo meu hoje em dia. Ele era um dos meus melhores amigos na época. Sei. E na frente a gente montou do Noioi uma cozinha industrial, que a gente fazia muitos eventos e tudo mais. Legal. E é uma margem maior e tudo mais, e valia a pena. E a gente tinha muita espera e a gente começou a perder espera. Os clientes, tem 1 hora de espera, 1 hora e meia de espera, os caras iam embora. Então, na frente da cozinha industrial tinha um espaço sobrando que a gente ia fazer um mini Noioi, que era um espaço menor, para pegar a nossa própria espera. Sim. Daí eu estava num outro projeto que estava vendo com os outros amigos, eu sempre gostei de alimentação. Tem uma cadeia de sanduíche, começou em Londres, chama Pret à Manger, que é um café com sanduíches prontos, com uma geladeira expositora, e era café e sanduíches naturais e tudo mais. E com poucos funcionários, que era uma ideia, que funcionário é um custo caro na operação e tudo mais. E a gente foi conversar com eles nos Estados Unidos, em Londres, com outro grupo, e eles deram o direito de preferência para a gente trazer para o Brasil. Só que a gente foi fazer o business plan e a gente viu que não dava para vender um sanduíche natural na época, sei lá, hoje traduzindo a R$40, alguma coisa. Sim. Porque o Brasil já tem as lojas de suco, Polis, lá do Rio de Janeiro e tal. Sim. Então já tinha uma concorrência, a gente acabou desistindo de fazer esse projeto. A gente tinha mais 2 outros sócios, o outro abriu um outro restaurante e o outro foi para o outro mercado. Daí eu sempre fiquei com essa história, eu achava que era um bom negócio. Daí no Noioi a gente foi chamado, a gente tinha um patrocinador, acho que era a Heineken na época, para fazer um evento de última hora de um show de música eletrônica. O cara avisou na quarta e o show era na sexta-feira. Sim. E eu já estava bucado de eventos e tudo mais para fazer os eventos. Eu não tinha Sushi Man para fazer. E a gente falou, putz, é uma festa, é uma balada de música eletrônica, vai estar todo mundo muito louco. Vamos fazer um negócio de temaki, que o cara come de pé, rápido. Sim. E foi um sucesso, estourou. Foi um show do Paul Oakenfold, agora que eu lembrei, no IMB. E a gente falou, nossa, tem alguma coisa aí. A gente criou o cargo de temaqueiro, que é muito mais barato que sushi man. E daí o pessoal comendo de pé. Daí a gente falou, não, interessante. Daí eu fiz um evento na minha casa, que era meu aniversário, só de temakis. E o pessoal gostou, tudo. E a gente tinha um negócio que, como a gente servia rápido, a alga fica muito crocante. Então, a gente estava quase inaugurando o Noioi, o mini Noioi, e a gente falou, não, vamos fazer um negócio só de temaki. Que o negócio funciona, tudo. Na época não era tão conhecido o temaki, né? A gente foi o primeiro. Sério? Temaki Express, ali da Vila Olímpia, na Gomes de Carvalho, foi o primeiro. Depois um monte de gente copiou a gente. Sim. E uma ideia que a gente teve, a gente falou, vai estar todo mundo de pé, segurando um temaki, então é difícil de colocar o shoyu com wasabi, a gente criou um pump de shoyu com wasabi já misturado. Daí a pessoa só colocava isso aqui. Já usei muito já na vida. E a gente falou, pra gente não competir tanto com o restaurante, porque era um ticket mais baixo, a gente começou a abrir um pouquinho mais tarde. Então, nosso forte era o almoço, a gente começou a abrir meio-dia, aliás, às 2 da tarde, os temakis. E a gente falou, tem um público interessante que a gente começou a entender. Eu ficava bastante ali e vi que tinha o pessoal que ia para academia, o pessoal que já vinha vestido. Então, aquele cara que comeu uma proteína antes de exercitar. O cara depois da academia. Depois a gente pegava o pessoal indo pra balada, que o temaki era uma coisa leve. Daí naquela época você tinha, sei lá, o Burdog, os dogs da vida, que era uma comida trash. Certo. E o pessoal já tinha um hábito mais saudável. Então a gente falou, vamos pegar o pessoal depois da balada também. Legal. Então, depois que a gente acertou o modelo, a gente abria todo dia ao meio-dia e fechava segunda às 2, terça às 3 da manhã, quarta às 4 da manhã, quinta às 5 da manhã, sexta e sábado às 6 da manhã. Então, nosso almoço, no começo, era o mais fraco. E eu tinha todo esse público no meio da tarde, no meio... E era, era meio self-service, tinha um caixa e um temaqueiro lá. E depois a bebida você pegava sozinho, então a gente tinha 2 funcionários por turno, um custo baixo. E a gente começou a inovar. Daí a gente viu que chegava o pessoal da balada, lá em grupo. Eu como tanto temaki, X... E a gente criou uma ideia que foi muito bacana, que era o recorde de temakis por loja. Então, se o cara quebrasse o recorde de temakis por loja, ele não pagava a conta. Eu me lembro que no final, quando eu vendia, era 22 ou 23 temakis.
Daí chegava aquele cara, consigo comer, tá? Não, mas temaki tamanho normal? Não, o temaki normal, não era o grande. Era sim, o temaki, sim. na época só tinha um tamanho de temaki. Uhum. Aí chegava o cara bêbado da balada, vou comer. O cara comia 15, 16, 18 temakis, não batia o recorde, tinha que pagar a conta. Daí a gente começou também com voucher, que a gente dava de graça o segundo temaki. Então o primeiro temaki o cara precisava comprar, o segundo ele ganhava. Sim. Então a gente começou a gerar fluxo e também o que a gente fez, como a gente tinha a cozinha industrial, a gente tinha os sabores de temakis. Então, sei lá, o salmão com cream cheese, o peixe branco, então ele já vinha num saquinho pronto a vácuo. Certo. E o nosso temaqueiro só tinha que abrir a alga, colocar o arroz, colocar o recheio, então ele fazia o temaki em 7 segundos. Então, com isso ganhou agilidade e tudo mais. Então, Quem foi essa ideia? foi meio conjunta. Eu trouxe um pouco da experiência do prêt-à-manger que eu queria trazer. Sim. O meu sócio entendia mais da parte japonesa, tinha um outro sócio que cuidava da produção do restaurante industrial. Sim. E a gente foi crescendo. Cara, que interessante, né? Você vê que dentro de um negócio que teoricamente é, né, super clássico, super consagrado, que é alimentação, e você fala, quando a gente fala para, né, pessoas normais assim, alimentação, o pico é a hora do almoço. Né? E você chegou e enxergou um público além do horário do almoço e acabou sendo tão rentável quanto... Era mais, porque a margem ali era muito maior do que nos outros. E a gente pegou esse público, a gente criou um healthy fast food, que ainda não, tipo... Sim. Que era um nicho, que é aquele cara de academia, a menina, o cara que saiu da balada, que não quer comer uma coisa trash depois da balada, tudo mais. Então a gente foi servindo esse público. E virou uma febre, a gente começou a ver que a gente estava sendo copiado, que a gente tinha um roubo desgraçado de cardápios, que tinha lá, o pessoal começou a roubar o cardápio, começou a roubar o shoyu com wasabi, e daí começou, tipo, eu tive um cara que a gente tinha patenteado o bercinho do temaki, que era aquele... Conheço. Que vinha lá, e o anelzinho do temaki que você segurava. Era a única coisa que a gente tinha patenteado, que identidade visual eu não conseguia muito, temaki era um nome comum, então, temaki express. Daí eu comecei a ter concorrência. Eu me lembro que tinha um cara em Curitiba que me deu uma dor de cabeça, o cara copiou tudinho, era a identidade visual, o nome, o bercinho, o negócio, e chamava Temaki Express Curitiba. E o filho da mãe era filho de um juiz do Paraná, e toda vez que a gente notificava, sumia a notificação. O cara ficou uns 3 anos usando minha marca igualzinho e eu não consegui. Até quando eu vendi os temakis, eu não tinha conseguido tirar. Então tem essas dificuldades de Brasil, que tudo mais que você não está acostumado. Falando em Brasil, né, a gente sabe o quanto é difícil, né? Assim, difícil em qualquer lugar do mundo, mas no Brasil você tem muita burocracia, né? Tem muita coisa que às vezes acaba prejudicando um pouco o fluxo das ideias, né? Fala que eu vou fazer, que nem... É diferente de uma pessoa que já vem desse berço empreendedor, né? Às vezes o cara cai no empreendedorismo de paraquedas, literalmente. Você empreendeu muito fora, né? Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, na Europa, em Israel também. Mas aonde tem dificuldade, tem uma coisa para você fazer uma facilidade e conseguir achar um mercado. Então, tem empresas hoje em dia de desburocratização, tem várias coisas, contador online. Então, você tem que enxergar a dificuldade como uma oportunidade para você conseguir fazer. Legal. E hoje em dia, tem até, para empreendedores que estão começando, eu ajudo, tem uma empresa que chama Latitude, que é de dois... Um era o fundador do Viva Real, a outra do Duolingo, que eles têm um programa muito legal de ensinar como você monta uma startup. Desde a parte, tipo, acho que o curso é uns 2 meses, eu fui da turma 2, acho que eles estão na turma 10 ou 12 agora. Legal. Mas que é muito bacana, desde o jeito que você monta a sua empresa, que você, tipo, toda a parte societária, se na hora que você for vender, se você montar errado, você vai pagar um imposto desgraçado. Então, desde o jeito que você capta, do jeito que você faz um pitch. Então, tá nascendo esses cursos para ensinar como você monta uma startup. Sim. Para dar menos dor de cabeça lá na frente. Menos dor de cabeça, do jeito que você se posiciona, como você contrata um CTO, toda a parte de opções, de ações e tudo mais. Então, está surgindo várias e que eu acho que é muito importante. Alguém que não tem experiência, que eu bati muito a cabeça
para chegar onde que eu cheguei. Sim. E hoje em dia é muito melhor você aprender com os erros dos outros, que é mais barato e mais rápido do que você aprender com os seus próprios erros. Sim, verdade. Então a Lara é tudo, já indiquei algumas pessoas ali e gosto bastante do trabalho que eles estão fazendo. Hoje em dia eles têm até um fundo acoplado com eles que investem nas startups, algumas startups. Se tivesse isso na sua época... Nossa, ia facilitar, mas na minha época acho que tinha 2, 3 VCs no Brasil só, não tinha nada. Era terra árida. Terra árida, total. Cara, que legal. É mais fácil empreender nos Estados Unidos mesmo do que no Brasil? Sim e não. Pela facilidade de abrir empresas e tudo mais, você tem muito mais concorrentes. Então, você vai para um mercado que já tem gente grande com sangue nos olhos e todo mundo competindo de igual para igual. Legal. Então aqui, pela dificuldade de abrir empresa e tudo mais, tem muita gente que desiste no meio do caminho, tem gente que quebra no meio do caminho. Sim. Então a concorrência nos Estados Unidos é mais forte, você tem mais pessoas, mas você tem um mercado muito mais fácil, muito mais profissional e tudo mais. Então tem prós e contras de qualquer lugar. Entendi. E no Brasil você sentiu essa facilidade, né? Não é facilidade, mas assim, existe menos concorrência mesmo, assim, no mercado de alimentação é um mercado super concorrido, né? Sim, mas no Brasil, tipo, quem você conhece, tipo, o network faz muita diferença aqui. Então, é um negócio que, tipo, nos Estados Unidos, eu fiquei 5 anos na Califórnia, fiz um networking, mas, tipo, eu sou mais um ali. Sério? E aqui, tipo, eu já conheço, tipo, sempre gostei de comer, conheço donos de restaurantes. Sim. Pelo meu relacionamento, foi abrindo. O dono do Frevinho, tipo, a gente ficou super amigo, era um dos melhores clientes. Frevinho tem o Beirute, né? O famoso Beirute. A gente entregava um monte deles. Mas, tipo, na época, o Sérgio Arno, La Vecchia Cucina, o Dinhos, tinha alguns restaurantes que não... Tatini, que era um restaurante... O Antiquários, que era o melhor restaurante de São Paulo. Sim. Meu irmão era amigo do Perico e tal, e a gente conseguiu convencer eles pelo relacionamento. Que legal. Então, no Brasil, o relacionamento, quem você conhece, faz muita diferença. Sim. E eu cresci a maioria da minha vida no Brasil, conheço bastante gente, então esse relacionamento interpessoal aqui faz diferença. Bacana. Nos Estados Unidos faz um pouco de diferença, mas é menos. Sim, até por conta do mercado também, é mais inchado, né? Mais concorrido, mais pegado. E o americano não tem muito essa empatia, né? Não, ele é business oriented. É isso mesmo. Ele quer saber amigos, negócios à parte. Ele é seu amigo, mas se o concorrente custar 1 centavo mais barato, ele vai para o concorrente. Sim, sim. É assim, por um lado, acaba meio que profissionalizando mais, eu acho, né, o processo. Sim. Mas, por outro lado, você tem essa questão também... que a barra é mais alta nos Estados Unidos, entendeu? Sim. Nos Estados Unidos, você abre uma empresa muito rápido, as coisas funcionam, mas não é tipo, os caras são by the book, tipo, é isso, é isso, é isso. Se o cara não gostar, ele fala na sua cara. Eu trouxe um gringo que eu acabei investindo na empresa daqui, o cara adorava fazer negócio aqui no Brasil, falava, nossa, todo mundo gostou da ideia, todo mundo vai comprar. Eu falei o seguinte, brasileiro nunca vai falar não na sua cara. Eles têm vergonha, não sei o quê, não querem ficar numa situação. Nos Estados Unidos, o gringo não gostou, falou, não, obrigado, tchau. Você fica assim, mas eu falei, é melhor um não agora do que um sim demorado. Em Israel, eu investi numa empresa de tecnologia medicina, tipo, o ecossistema lá já é tudo arredondado, são 6 milhões de pessoas, então tem incubadora da universidade, que já tem parte da patente, que já faz os testes, então é super, é mais organizado. Eles tiveram toda a parte de defesa militar, então eles criaram um ecossistema totalmente fechado, que o negócio anda. Então, assim, daí eu investi na África do Sul também, que é um pouco mais brasileirado as coisas, tem algumas dificuldades, tem parte de pessoal pedindo suborno, cadeia, é um ramo de alimentação ali, cadeia de entrega, tipo, o cara atrasei e não sei quando eu vou entregar. E a gente sem café para vender ali. Então, cada lugar tem a sua dificuldade, eu acho que tem que, sempre quando você sai do seu lugar nativo, você tem que ter um sócio local que conhece a operação, que conhece as coisas, que facilita muito, que nem um gringo no Brasil querendo fazer negócio sozinho, você tem que ter alguém, mas nesses países a diferença é que eu acho que a regra vale para todos. Aqui no Brasil não é a regra vale para todos.
Então você consegue seu jeitinho, a sua facilidade. São mercados, o Brasil é um mercado gigante que tem muito potencial, nos Estados Unidos é um mercado grande, mas você tem muito concorrente, você tem gente ali competindo de igual para igual. Então a concorrência, você vai aparecer mais rápido, aqui talvez você tenha uma concorrência desleal, ali todo mundo com as mesmas regras jogando e depende da ganância, da tenacidade de cada um. Você acha interessante, por exemplo, você abrir algo nos Estados Unidos primeiro e trazer para o Brasil para explorar essa até uma certa fascinação que o brasileiro tem por aquilo que é do... Então, vou te dar o exemplo da TubeLive. Eu estava morando na Califórnia, a gente abriu a empresa em Delaware por vantagens tributárias, tudo mais, e a ideia era começar pelo Brasil. Mas daí, como era muito difícil de abrir, de ter transferência, a gente abriu uma conta aqui no Brasil, porque nas pessoas físicas, porque se eu fosse abrir pessoa jurídica de uma startup no Brasil, é uma burocracia gigantesca. As escolas, que a gente imaginou que eram os nossos primeiros clientes, não iam pagar um invoice para os Estados Unidos, que também tem dor de cabeça. Sim. A ideia era começar para o Brasil, mas a gente viu que o mercado era globalizado. Hoje em dia, eu acho que vão ter empresas cada vez mais globalizadas. E com software é uma coisa muito louca. Você aperta um botão, você ligou em Israel. Você aperta um botão, você ligou na Tailândia. Então, não é que você tem que fazer entrega, você tem logística. Então, o software te dá essa possibilidade de você expandir muito mais rápido. Legal. Se for um produto físico, você tem toda a parte alfandegária, transporte e tudo mais que é digital. Então, a gente nasceu para ser uma empresa globalizada, mas a gente ia começar pelo Brasil. Mas com o problema de Covid, aqui que estava muito mais perdido, e o tempo de vendas, tudo mais, a gente focou mais na Ásia, que o pessoal investe muito mais em educação complementar. Sim. Meu CEO já tinha uma rede de relacionamento muito boa na Ásia, ele é singapuriano, tinha feito expansão de uma outra empresa junto com a Tencent na China e em outros lugares. Certo. Então a gente focou ali. Legal. E você acha que seria a mesma coisa, por exemplo, você teria a mesma capilaridade na Ásia se vocês tivessem aberto a empresa no Brasil do que nos Estados Unidos? Não. Eu acho que tem muita burocracia no Brasil, então essa parte de impostos e envio de dinheiro, essas coisas no Brasil complica muito. Ah, interessante. Poxa, eu nunca tinha pensado nisso. Porque assim, imagina, se você vai vender, se você está pensando em Brasil, ok, Brasil a gente já sabe as regras, mais malucas que elas sejam, a gente conhece as regras. Quando você está trabalhando no mercado global, você está mirando o mercado global, cara, faz muito mais sentido você abrir num país de primeiro mundo. A aula número 1 da Latitude falou, se você quiser fazer negócios além do Brasil, monta sua empresa fora, em Delaware, em Cayman, na Bahamas, alguma coisa assim que tem uma vantagem fiscal grande. Os fundos já estão mais acostumados a investir lá. Então, para o fundo fazer a due diligence e tudo mais, a auditoria é muito mais fácil do que aqui. Sim. Aqui está cheio de regras. E também, se você captar aqui e depois se você vender a empresa, o lucro, o imposto sobre isso tem várias vantagens você fazer fora do que você fazer aqui. Mas, do jeito, a gente montou em Delaware a TubeLive, mas eu tive que abrir uma subsidiária no Brasil para poder faturar com clientes brasileiros, porque eu sabia que uma escola não ia mandar um invoice para fora em dólar para pagar meu software. Faz muito parte do processo de expansão, da projeção de expansão, né? Eu tenho que saber qual que é a realidade do lugar que eu vou investir, né? Que moeda e tudo mais, e se tem facilidade de pagar. E pensar grande, entendeu? Já montar um negócio certo, tipo, já com você acha que o negócio tem capacidade, você fez um MVP, você testou o produto, o cliente real tem aceitação, talvez nesse primeiro minuto você pode montar aqui, mas você vê que o negócio vai ser grande, já monta certo, já monta, porque depois para você mudar é uma dor de cabeça e um custo muito mais caro. Sim. Isso é que aquela aceleradora você falou a Latitude. O Brian, que é um dos fundadores, ele teve a Viva Real, ele conta na aula, que é uma empresa de real estate e tudo mais, ele abriu no Brasil. Na hora que o negócio ficou grande, ele tentou mudar para os Estados Unidos e teve um imposto absurdo que ele teve que pagar. E não dá nem para começar outra empresa e tudo mais. Não, o fundo não quer saber, o fundo quer comprar o que você tem. Sim, então, sim. Você tem que, cada vez que você vai explicar um porém para o fundo, já baixa... Verdade, o valuation já vai lá embaixo. Então você tem que deixar tudo pronto, sempre preparar ela para venda. Meus negócios, por mais... tudo tem um preço, tá tudo à venda. Depende
Sempre montei assim. Já modularizado exatamente para vender, né? Demorei até chegar nessa cabeça. Errei muito no começo, mas depois quando eu entendi o mercado... Que legal. Então você já nasce com o negócio pronto, estruturado para ser grande. Você deixaria assim uma mensagem de orientação para quem está começando para viajar, por exemplo, conhecer outros lugares, conhecer outras culturas? Eu acho que viajar, abrir os horizontes, sair um pouco do trabalho, tipo, as minhas ideias sempre saem quando você, tipo, eu tô viajando, eu adoro fazer kitesurf, velejando, alguma coisa assim. Sim. Tipo, quando você não tá pensando tanto no negócio. Quando você tá resolvendo bucha, é difícil de pensar numa ideia nova, assim. E eu sempre, tipo, conheço bem os hábitos brasileiros e vejo coisas que funcionam lá fora que poderiam se adaptar ao Brasil. Então, eu acho que eu tive muita sorte em tropicalizando o negócio. Já salvei gringo, já investi em empresa de gringo que tentou vir abrir coisa no Brasil, estava se dando super mal e a gente acabou investindo porque era uma boa oportunidade, porque o gringo não conseguia navegar no Brasil, não entende burocracia, jeitinho e tudo mais. Que eu brinco que o Brasil não é para gringo, é complicado. O Brasil é para brasileiro mesmo, né? Sim. Quando você fala, até algumas coisas que a gente fala, da maneira que fala, o gringo fala assim, mas o que é isso aí? Sim. Né? Eu tenho que molhar a mão, né? Eu vou ter que molhar a mão da pessoa, mas como assim molhar a mão? Pra que isso? Se você falar de asiático, então é isso aí você tá... Não, nem todo mundo é tão Caxias assim, mas no Brasil é uma bagunça. Os gringos não entendem isso aí. Eu lembro quando a SAP veio pro Brasil, e aí eles tinham lá o módulo, os módulos financeiros e tudo mais, e aí as empresas aqui no Brasil falaram, gente, isso não vai funcionar aqui. E aí os executivos, poxa, como não vai funcionar? Né? É um software premiado no mundo inteiro, a gente tem, né, mais de tantos países. Aí ele falou assim, mas aqui é o seguinte, a legislação tributária é por município. Não, como assim município? Município, vou te mostrar o que é um município. Aí o cara mostrou lá para ele o que é um município. É isso aqui, ó. Isso aqui tem uma legislação tributária própria. Tem uma alíquota. Isso aqui quem manda é o cara que... O subprefeito. Vou te dar um exemplo. Tem um gringo que é um grande operador de comida aqui no Brasil e o cara começou a fazer alimentação em aeroportos. Começou a ir em aeroportos públicos da Infraero. Ele começou a ver tanto rolo que ele mandava o comercial dele sempre com mais 2 na reunião para não ter problema e não sei o quê. Sim. Deu tanto pedido, sei lá, deu tanto rolo que hoje em dia o cara não opera em operador de aeroporto público, só opera em operador privado. Isso é péssimo para a imagem do país. Não, né? total. Mas ele foi esperto o suficiente. Eu me lembro quando eu queria entrar com a New Edge em aeroporto, que tem muito banheiro, tudo mais, que era a empresa de mídia indoor, eu tive umas propostas surreais pelo telefone. Tipo, o cara nunca tinha me visto. E o cara pedindo a mãe mais não sei o quê, para eu poder entrar dentro do aeroporto, para poder explorar a mídia lá dentro. Eu falei, tipo, eu não pago bola, não faço com isso. Eu sou muito correto, nunca paguei bola e saí desse mercado de aeroporto. Fui ver outros lugares que tinha fluxo, mas também o gringo teve que aprender desse jeito. Sim. Porque, e outra, nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo, a fraude é vista como uma coisa ruim, né? No Brasil, acho que é um dos únicos lugares do mundo, né, do espertinho lá. Que a fraude é vista como parte do negócio. Sim. Faz parte. Mas assim, aí tá um grande investidor, um grande, né, desenvolvedor de negócios que fala que dá para você fazer isso aí sem se contaminar. Sem ter que molhar a mão de ninguém. Cara, isso é muito legal. Essa é uma mensagem que eu acho que ela deve ser propagada assim, o máximo que a gente puder. Porque já se nasce no Brasil com essa impressão. Cara, em algum determinado momento eu vou ter que fazer alguma coisa que é, tipo, moralmente questionável. Sim. Porque existe a satisfação de você ter um negócio, né, montar. Imagina, né, você, seu irmão ali, o pessoal que montou um negócio do nada e você fala, cara, olha hoje o que é, né? Mas existe também os percalços ali. Que ninguém vê, né? Exatamente. Mas imagina, juntamente com isso, você ter também um capítulo sujo da história. Eu acho que isso na cabeça de uma pessoa de bem, eu acho que isso não faz bem para a pessoa, né? Eu vou te dar, eu tava falando com um cara nos Estados Unidos, mais velho, tudo, ele tá me dando uns conselhos de negócio, ele me deu que caiu uma ficha muito importante para ele, falou, você quer fazer um negócio com alguém nos Estados Unidos? Faz alguém com cabelo grisalho. Eu falei, por que isso? Ele falou, porque o cara mais velho, se ele ainda tá fazendo um negócio, é que ele tá fazendo certo. Nos Estados Unidos você tem uma chance.
Você faz uma fraude, alguma coisa errada, o cara vai preso, acabou a história do cara. Sim. E, tipo, se o cara tá fazendo um negócio até hoje mais velho, é que alguma coisa o cara tá fazendo direito. Sim. No Brasil, o que eu conheço de golpista, de nego que já deu golpe, que continua dando golpe, e tá um atrás do outro, e continua. Tipo, eu vejo o cara no mercado de alimentação, tipo, o cara tá lá, já deu golpe em vários amigos meus e tudo mais, e o cara continua abrindo restaurante com investidor e tudo mais. E até um negócio com a TubeLive, com essa minha plataforma de educação, que a gente ajuda a democratizar o acesso e tudo mais. Eu fui falar em alguns estados com o secretário de educação, o cara, isso é maravilhoso, isso aqui vai mudar a minha vida, tal, dos meus alunos, mas eu tenho essa verba, mas eu quero esse faz-me rir. Eu falei, desculpa, não tem aqui, eu te dou de graça a minha plataforma, porque eu sei que vai mudar a vida dos seus alunos, mas eu não vou te pagar propina. Eu prefiro não receber nada, mas eu sei que vai mudar do que ter que te pagar. Eu pulo fora disso. Também, eu vi pelo telefone, sem me conhecer, na cara de pau, os caras, secretário de educação de alguns estados, aí pedindo bola, assim, na cara de pau. Falar, desculpa, se é isso que eu estou entendendo, eu sou uma empresa americana, eu não posso nem ouvir falar disso, muito obrigado, e desliguei na cara do cara. Nossa. Eu já vi alguns relatos, assim, até de amigos meus que trabalham também nessa área de educação e tal, e o cara chega para ele e fala assim, olha só, vou te explicar como é que funciona. Eu tenho 2 milhões aqui, né? Só que desses 2 milhões aqui, vai para vocês 200 mil. Assim, na caruda. Então é o seguinte, me vende os livros aqui, ou fala que vai vender, você que sabe, o problema é seu. Quiser entregar tijolo, isso aí eu não quero saber. É 200 seu e 1,8 meu. O cara falou, não faço. Da boca desse meu amigo, que é um empresário. Ele olhou para esse meu amigo, ele deu uma risada e falou, cara, você é burro. Ele falou, por quê? Ele falou, eu vou dobrar a esquina aqui, tem um cara que vai fazer. Mas eu não trabalho com esse tipo de coisa. Eu não trabalho com esse tipo de gente. O cara falou assim, tá, tudo bem. Tem outra pessoa que faz. Exato, mas eu prefiro dormir com a minha consciência tranquila de não ter feito isso e, tipo, eu não consigo. A educação que eu tive, não sei, minha moral, tipo, eu não conseguiria ficar confortável sabendo que eu paguei uma bola para um cara que podia estar colocando em mais escola se o cara não precisasse comprar um carro novo, eu teria atendendo muito mais alunos e tudo mais. Então, eu acho que parte dessa cultura está no fato de que da força dessa cultura, né, da fraude, do jeitinho, está no fato de que a pessoa que faz isso, eu já ouvi também pessoas muito próximas falar assim, mas eu fiz porque todo mundo faz. Mas não é porque todo mundo faz que é o correto. Exatamente. Você tem que ter algo a mais do que um espírito empreendedor. Você tem que ter algo, e eu acho que, no final das contas, é o que vale mais para uma longa continuidade no mercado. Sim, entendeu? Porque senão você vai criando uma reputação também. Existem situações onde uma coisa errada chama outra. Né? Então você vai falar assim, não, fiz isso aqui, aí quando você pensa que não, você já está. Uma vez você pagou para o cara vai voltar todo ano com apetite maior e e um dia um negócio explode. E o negócio de educação no Brasil tá muito complicado. Eu sou investidor de uma empresa de RH online, que elas estavam falando, tem agora a geração neném. Né? Que é o pessoal que não estuda, que já acabou a escola e não consegue emprego. Sim. Porque as escolas públicas, recentemente, de alguns anos para cá, é proibido bombar na escola pública. Progressão continuada. Progressão continuada. Exatamente. Então, o que acontece? A escola estão formando semi-analfabetos. O cara não precisa ir para a escola, não respeita o professor e tudo mais, e chega no mercado de trabalho e não tem a competência para assumir uma vaga. Sim. Eles têm, essa empresa, acho que tem 1 milhão de currículos no banco de currículos. Certo. E estava com 20 mil vagas em aberto, que ela não conseguia preencher. E é vaga básica, repositor de gôndola, caixa de supermercado, porque o pessoal não tinha as qualidades técnicas básicas para falar. Ela falou que 1% da base de 1 milhão de alunos, de currículo sabe fazer conta de 10%. 99% não sabe fazer conta de 10%. Então, o que eles tiveram que fazer? Eles montaram um academy para treinar parte dessa base de currículos para poder ocupar as vagas. Tá tão ruim o negócio. Meu Deus.
Então, e o pior, tipo, com o negócio de entrega, motorista de Uber, entregador, é um dos empregos mais básicos. E Sim. hoje em dia, com a digitalização, eu vi na Califórnia, agora em Los Angeles, vários robozinhos fazendo entrega. Então, daqui a um tempo, o drone, o robozinho não vai ter mais motoboy, vai ter os Ubers autônomos. Sim. Então, o cara nem pode fazer bico de Uber. Uber mais. Então, esses subempregos, Sim. empregos de entrada, vão sumir. Sim, e o cara não tem a capacidade técnica para poder assumir uma outra vaga. Então, educação é a chave para poder mudar a vida do cara. Isso é verdade. Então, com a inteligência artificial e tudo mais, estava falando com uma amiga minha que é doutorada em radiologia. Ela falou, acabou o emprego de radiologista no Brasil. Hoje em dia é tudo AI, tipo, as grandes redes têm tudo, tem um cara para assinar o laudo. Que tudo quem vê laudo de chapa, tudo mais, que é imagem, AI, que faz muito mais rápido, mais barato. Sim. Então, sumiu esses empregos. Um amigo meu, outro dia no chat GTP, fez um contrato de aluguel da casa dele na praia em 30 segundos, que não teve que contratar um advogado. Então, eu acho que alguns empregos vão ser substituídos, mas o AI vai dar muito mais alcance e quem souber usar melhor vai ter uma performance melhor. Sim. Então, as coisas repetitivas, você vai colocar no AI e você vai ter a parte de, tipo, que tem que pensar, que tem que... a criação, a criatividade do negócio. E é um alerta muito importante, cara, porque as pessoas, elas vivem um momento como se aquilo nunca fosse acabar, né? Então, vamos voltar lá no começo do seu negócio. Cara, pensa assim, o fabricante de fax, né? Panasonic da vida. Sim. Cara, isso aqui eu tenho um império. No mercado. Cara, mal sabia ele que você tinha mais 5 anos de vida ali. Sim. Entendeu? Eu acho que isso também faz muito parte da vida, né? Você saber que as coisas têm ciclos, né? Tem início, meio e final. O timing tem que ser perfeito. É isso. Pegava bastante aplicativo assim, de locomoção. E eu via 2 tipos de pessoas. Um cara que era o cara conformado. Pra onde é que você vai? Uhum. Né? E o cara vai reclamando da vida, do início até o final. E aí ele fala, cara, trabalhava não sei o quê, e hoje tá não dá mais porque o mercado tá ruim e tal, não sei o quê. E aí chegamos ali no final. E outra pessoa que, cara, você chegava lá, o cara falava, meu, tô aqui e tal, mas é momentâneo, porque eu tenho um projeto, eu vou fazer isso, fazer aquilo, eu tô estudando isso. E você via que era assim... Se você bate a foto, né, teoricamente as 2 pessoas são iguais, né? Mas uma tá subindo e a outra tá caindo, né? Então, tinha um motorista que falava de aplicativo, falava isso que era bem interessante. Ele falava assim, olha, eu utilizo esse meio de locomoção aqui como meu palco e a minha sala de reunião. Cara, todo mundo que entra aqui é meu cliente. Eu procuro saber o que o cara faz, né? O que ele pensa da vida. Ele falou, às vezes vem ideias assim e eu vou anotando tudo. Interesse, motivação, faz toda a diferença. E hoje em dia, com o conhecimento que tem online e tudo mais, acho que todo mundo que a gente montou a TubeLive é você achar o cara que quer saber do seu conhecimento. Sempre tem seu conhecimento, seu aprendizado, seja um motorista de aplicativo, seja... Eu conheci um cara na Califórnia, que é um dos maiores caras do YouTube, ele tem 2 bilhões de page view que ensina a dar nó de gravata, que é um mercado que o cara achou gigantesco, e o cara vive de mídia do YouTube, mas ele estava falando, mas quando eu acabo o meu curso, tem mais 2 ou 3 ensinando a dar nó de gravata, então eu não tenho como capturar esse cara. E ele entrou na TubeLive, hoje em dia ele tem um curso que ele ensina, ele tem um videozinho dele no YouTube lá que gera tráfego, mas quer saber mais? Entre aqui, compre meu curso, tire dúvidas comigo. Então, tipo, a gente tem um cara que está ensinando, o meu sonho é um cara, tipo, do Japão aprender a técnica de pesca de um cara da Amazônia. Legal. Que o cara quer aprender, tipo, um sushi man, assim. Você trocar o conhecimento, você ganhar dinheiro com o seu conhecimento adquirido. Bacana. Então, eu acho que o pessoal não pode parar de aprender, tem que estar sempre motivado, aprendendo coisas novas, o mundo está mudando. Do mesmo jeito que some profissões, oportunidades, aparecem novas. Também, verdade. É tudo cíclico, né? Tem muitos ciclos aí no mercado. E você falou sobre uma palavra interessante, você falou sobre tráfego, né? Às vezes as pessoas acham que o tráfego é igual a negócio, e não é, né? Então você tem um lugar que você quer a sua exposição,
E aquilo vai te gerar uma mídia, como você falou, vai gerar todo o engajamento, mas o negócio, ele é um pouco paralelo àquilo ali, né? Sim, sim. As pessoas acham que é muito glamour, e às vezes o cara compra o glamour como se fosse negócio. Não, né? hoje em dia você consegue comprar seguidores e tudo mais, mas se você não tiver o conteúdo que interessa pro cara, o cara acessou uma, 2 vezes, acabou, Cara, não vai voltar. A educação tem muito a ver com o futuro, né, cara? Muito a ver com você olhar para frente. O empreendedorismo, por si só, já é você olhar para frente, né? Já é você focar lá no que vai acontecer, né, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, ou daqui a 10 anos, né, no caso aí do iFood. Mas a educação mais ainda, né? Porque além de você falar de uma plataforma digital, com conteúdo, com regras de negócio, você ainda está mirando as gerações futuras. Né? Você falando de um problema muito grave, que é o quê? É o cara sair sem analfabeto. Cara, como é que a gente resolve isso num país de 200 milhões de habitantes? Né? Então, como democratizar isso? Né? Como é que surgiu essa ideia aí? Então, para mim a educação é uma coisa muito importante, que é o motor para o cara poder mudar de vida, melhorar. Ele precisa ter uma educação, precisa aprender. Então, o que aconteceu? Eu acho que o mundo de educação mudou, era uma coisa antes do Covid e depois do Covid teve que mudar. Sim. Eu tive uma sorte que já estava com a empresa mudada, peguei bem essa transformação de novo. O que acontece? Até então, você era testado na escola de quanto que você memoriza do que o professor fala. Não tinha mudado, salvo algumas poucas exceções, o modelo de educação. Era o professor escrevendo na lousa, o aluno anotando e você sendo testado de quanto que você memoriza do que o professor aprendeu. Sim. Cara, eu tive que memorizar a tabela periódica. Eu sei metade da tabela periódica de cor. Eu também. Nunca usei isso. E hoje em dia você põe no Google em 1 minuto, tá lá. Então eu estou usando meu espaço de RAM para coisas que não precisam. O cache desnecessariamente. Então eu acho que a educação precisava evoluir e o Covid mostrou muito isso. Sim. Então, e também com inteligência artificial, Googles da vida, tudo mais, o conhecimento está lá. Você não precisa memorizar o conhecimento. Ostensivo. Você tem que saber como que você trabalha com esse conteúdo e com essas coisas. Então, hoje em dia, o dinheiro de educação ainda está nas instituições clássicas. Claro. Faculdades, Harvard, Stanford, USP, todo mundo quer formando. Mas esse modelo de você ter que ir todo dia para lá para aprender, eu acho que é um negócio que vai acabar do futuro. Em breve vai surgir uma outra escola, alguma coisa online, essa troca de conhecimento que você tem de ferramentas no mercado que são muito mais importantes. Você tem que ensinar o cara a pensar, trabalhar em grupo e tem outras habilidades do que memorizar do que o conteúdo que está lá. Verdade. Porque você vai ter uma máquina para fazer isso. Sim, verdade. Então, são outras habilidades. Eu acho que a gente está num momento de total transformação de educação do como era do que como vai ser. Engraçado, né? Você fala isso e é muito interessante o que você está falando. É uma perspectiva que só quem está trabalhando na educação consegue tirar. Você fala, cara, quem que vai... O meu professor falava isso. Eu sei quem que vai dar certo na vida aqui e quem não vai. Ele falava isso. Falava, gente, eu só não vou falar para não desanimar vocês. Mas eu já sei quem vai dar certo e quem não vai. Por quê? Pela experiência, pela forma como você interage com o aluno, você tem muito isso, né? E a plataforma, eu acho que ela te ajuda muito, né, a trabalhar essas... E eu tenho visto uns casos, tipo, porque a Tube Live, uma das coisas que a gente faz... Além de monitorar o engajamento do aluno na aula ao vivo, na parte gravada, a gente roda com muita pouca banda. Eu uso hoje em dia acho que quase 7% do consumo do Zoom, tanto para transmitir para receber. Então, na parte prática, eu consigo chegar em locais que as outras ferramentas, internet... Vou te dar um caso, eu fui para a Amazônia com as minhas filhas, adoramos lá um hotel no meio da Amazônia, e tinha um guia super legal que falava um pouquinho de inglês, tudo... Estava lançando a plataforma, eu comentei, ele falou, putz, minhas filhas adorariam aprender inglês, mas elas remam 3 horas por dia para chegar na escola, e depois 3 horas para voltar. E a escola, às vezes, não tem professor, não sei o quê, então eu falei, tá bom, vou arranjar, minha plataforma roda aqui, ela tem telefone, ela não consegue nem fazer áudio via WhatsApp, eu consigo fazer aula de inglês ao vivo com ela, com professor nativo. A menina, acho que tem 10, 12 anos, começou a aprender inglês, tá com inglês melhor que o pai, virou guia mirim no hotel e tá ganhando quase a mesma coisa que o pai. Cara, só legal. Pelo fato dela conseguir falar inglês e atender os turistas que estão lá. Então, tipo, essa facilidade mudou a realidade da família e da menina.
Então, o conhecimento, a vontade de aprender, Sim, faz muita diferença. com certeza. Então, eu fico muito feliz da Tube Live, da gente poder fazer isso. Tem uma outra menina nos Estados Unidos, para você ser diretor de RH nos Estados Unidos, você tem que fazer tipo uma prova da OAB. Lá tem um curso, uma prova super difícil. Legal. Ela viu que não tinha muitos cursinhos disso, ela criou uma prova, um curso que ela dá todo sábado, acho que é do meio-dia às 4. Na Tube Live ela já deixa a aula toda pronta, então ela sobe com 1 minuto. Sim. Ela começou faz 1 ano e pouco com a gente, com 2 alunos cobrando $20. Agora no final do ano, a última vez que eu loguei lá na conta dela, ela estava com 400 alunos cobrando $40. Uau. Então ela faz por sábado em torno de $16 mil por sábado. Uau. Vendendo o conhecimento dela, porque ela achou o nicho dela, soube se posicionar no mercado de RH. Sim, sim. Então ela fica dando esses em 4 horas. Então é isso, você rentabilizar com o seu conhecimento. Tem sempre alguém querendo aprender o que você sabe. Verdade, verdade. Então essa parte é um negócio que eu acho que essa democratização do acesso. Sim. E é um ganha-ganha, né? Porque Sim. ganha quem compartilha o conhecimento, ganha quem recebe esse conhecimento e faz alguma coisa dele, né? Então, um outro projeto que a gente começou agora, que chama Conectando pela Educação. Tem um jornal nas escolas, para as crianças, para os jovens, chama Joca. Joca e o Tino Econômico, que cria o hábito de leitura de jornal. Hoje em dia, acho que é o 3º maior tiragem do Brasil. Tá atrás do Globo e da Folha só de jornal. E ela criou um projeto, e a gente está apoiando com a Tube Live, eu subsidiei, dei a plataforma, que é um negócio muito bacana. São alunos da escola privada fazendo aula de reforço para os alunos da escola pública. Então, isso teve, ela faz o matching, o que você quer ensinar com a sua disponibilidade, com o que o outro quer aprender com a disponibilidade dele. Sim. São no mínimo 3 meses, Certo. você tem que assinar um contrato e tal. E teve um resultado, a gente começou um teste pequeno, agora a gente está ampliando para 3 mil alunos, que foi muito legal. Foi durante a pandemia que a gente começou isso. Então, depois da pandemia, eles se conheceram fisicamente, jogam jogos online. Uma família ajudou a outra que estava com dificuldade, mas quebrou essa barreira do público e do privado. E quando a criança ensina, ela aprende muito também. Você aprende ensinando. Com certeza. Então, tem toda essa parte de aprender, de criar maturidade, de trocar o conhecimento, que é um negócio que com a internet você faz. Antes você não conseguia quebrar essas barreiras. E assim, você conecta 2 públicos que são complementares, porque a pessoa vai aprendendo também muita coisa, enquanto ela vai ensinando, ela vê a realidade da outra criança, acaba dando mais valor pro que tem, né? Acaba despertando o sentimento mais nobre do ser humano, que é a compaixão, né? Que é a disponibilidade para ajudar e tudo mais. E assim, tem muitas coisas hoje no Brasil, no mundo, que acontecem porque falta um pouco de interação das realidades. Falta um pouco você sentir na pele a realidade de outra pessoa, né? E também com os algoritmos, essas coisas, eles só pegam pessoas iguais. Então, o seu grupo do Facebook, o Facebook te sugere pessoas iguais, do Instagram, então você fica nessa bolha. É verdade. Você falou que existem vários tipos de curso sendo disponibilizados na Tube Live. Quais são os mais procurados? Você tem ideia assim? Então, a gente focou mais hoje em dia com o Covid, a gente viu um mercado, porque antes a gente montou ela como se fosse B2C, para pegar o motorista de Uber e tal, mas para fazer uma empresa B2C, você precisa de muita verba de marketing e tudo mais para chegar nesse pessoal. Com o Covid, mudou a necessidade. E a gente achou um nicho muito interessante, que são as pequenas e médias serviços de educação. Certo. Que é a escola de inglês, a escola de coding, aula particular, essas coisas. A gente tentou no começo pegar escolas e faculdades e tudo mais, mas o processo de venda é muito longo. Ele já tem um departamento de TI, as grandes universidades, que eles conseguem pôr uma parte de LMS, que é Learning Management System, que é da parte gravada, com o Zoom, com o Skype da vida, com uma parte de pagamento. Eles conseguem fazer isso. As pequenas não têm um departamento de TI que consegue fazer tudo integrado. Certo. Então, eles viram durante o Covid que tem uma necessidade boa para se digitalizar, ter alcance maior, margens maiores. Então, a gente focou nesse pessoal e mais na Ásia, que a gente tem um network bastante bom lá e o pessoal investe mais em educação complementar lá do que no resto do mundo. Então, a gente está navegando nesses espaços. Então, é aula de inglês, aula de coding, aula de reforço, tudo mais.
que a gente já entrega a nossa solução toda encaixotada, é white label, marca própria, Legal. e já tem tudo pronto. Então, eu sou tipo uma plataforma, eu não tenho conteúdo próprio, Certo. e você sobe qualquer tipo de conteúdo, que seja Fornece vídeo, um meio. PDF, vídeo, Certo. tudo para você ensinar. Legal. Então eu sou o meio, eu sou a plataforma e você ensina o que você quiser. Bacana. Hoje em dia, acho que meus grandes clientes é ensino de línguas, aulas de coding, essa parte. E que os indianos já faziam isso há muitos anos, Sim, né? sim. Mas no YouTube, né? Não No tinha YouTube. uma plataforma específica para E ele. com a gente você consegue ter o controle. Então você quer vender sua aula via mensalidade, um pay-per-view, você quer fazer um teaser de graça para depois você trazer o aluno pagante. Aham. Daí você pode boocar, a gente criou tipo um Calendly que você deixa os seus horários vagos. Então, putz, eu quero marcar uma aula, eu tenho uma prova, quero tirar uma dúvida com o Wilk, tá aqui a agenda dele, eu já booco, já pago, e eu já reservo o horário do Wilk, o Wilk entra ali no horário. Bacana. Então a gente conseguiu fazer essa parte híbrida Sim. de tanto aula gravada com a aula ao vivo, tirar a dúvida, dentro de uma única plataforma, que você monetiza como você quiser. E assim, você tem essa plataforma, várias outras características, ou seja, uma inteligência muito grande por trás dessa plataforma. A gente tem um roadmap ainda gigante, a gente está no começo dela, tem várias coisas que a gente quer colocar, desde inteligência artificial, a gente já tem uma parte de split payment, que são os wallets. Então, de repente, eu tenho um conteúdo bacana de inglês e você quer ensinar com o meu conteúdo. Sim. Então, você vai ficar com 10%, eu, dono do conteúdo, ganho 15%. Então, quando o aluno passar o cartão, sei lá, R$100, Aham. ele já divide automaticamente. Sim. Fica 80% para você e eu sou dono do conteúdo, eu fico com 20%, já cai na minha conta. Legal. Eu posso utilizar outros conteúdos de outras pessoas. Então, a gente vai ter no futuro um library que você pode comprar conteúdos de terceiros. Montar o seu conteúdo. Então, eu sou um professor de inglês, a gente já começou com umas coisas de inglês. Aham. Tem o pessoal do TOEFL, do TOEIC, Sim. que são as certificadoras de inglês. Sim. Então tem conteúdos dele para você comprar. Tipo, eu vou dar uma aula de inglês, mas tem o material do TOEIC, que eu vou aplicar com o meu aluno. Ela vai ficar com 10% do meu valor da aula, eu cobro 90% do aluno. Sim. Mas isso já automaticamente já divide. A gente tem um cliente de aula de inglês para criança, chama Kids or Kids, nos Estados Unidos. Aham. E eles começaram, era nos Estados Unidos, hoje em dia está global, eles têm cliente, vem uma plataforma no mundo inteiro. Legal. Mas o que a gente apresentou, a gente viu, esse work from home, que o pessoal está trabalhando de casa, então o pai vai ter uma reunião, põe a aulinha de inglês ali para o filho, pô, mas eu tenho mais uma reunião, eu tenho que deixar o moleque ocupado. Ele vai lá e compra uma adicional com uma aula particular com o professor, que já tem a disponibilidade dele, põe o aluno no computador, o filho dele, e ele vai fazer a reunião. Então ele tem esse tempo livre. Você então, que põe a galinha pintadinha para o seu filho, né? O máximo que você vai fazer é deixar ela mais viciada nesse negócio. Poxa, compra uma aula de inglês, compra né? uma aula de inglês. E a gente criou várias coisas para deixar as crianças engajadas. Então, dentro da plataforma da TubeLive, a gente tem realidade aumentada. Então, o aluno acertou, aparecem uns bichinhos pulando na tela. Ou você pode colocar óculos de mergulhador em todos os alunos. Ah, isso daí eu já vi, já usei. Já. E você muda o fundo. Então, o professor quer fazer uma aula temática sobre o fundo do mar. Então, ele vai lá, põe todos os alunos com máscara de snorkel, o aluno se vê usando. Uhum. Daí a gente tem até umas coisas de bullying. Então, você pode colocar máscara de monstro se a criança não estiver se comportando. Legal, então, isso bacana. para as crianças aumenta o engajamento muito. A criança se diverte e tudo mais. E aí, a educação básica também. Você pega a educação básica, né? Porque essa interação com as crianças menorzinhas, né? Isso é essencial. Porque para ela se entediar é isso aqui, né? Tive uma reunião faz pouco com o secretário de Educação e ele estava contando que ele fez uma iniciativa no Paraná, que ele colocou um software para redação. Que redação é tipo a base de todo mundo, você conseguir conversar, se expressar e tudo mais. Sim. E tipo a média de redação dos alunos antes dessa plataforma era menos de 1 por ano. Daí essa plataforma tem uma inteligência artificial que em vez de, você colocou nós vai, ele marca ali, mas em vez de corrigir, ele te dá a regra. Ó, você está com a conjunção verbal errada, nós vamos, tudo mais. Aí ele explica. Ele explica. E o aluno tem que mudar. Olha lá, então ele tira o nós vai e escreve o nós vamos para ele aprender. Falou, com engajamento, com as crianças gostando, a média está 5 ou 5,5 redações por ano. Então dobrou, quintuplicou o negócio. Então,
você trazer tecnologia na hora certa para o público certo faz totalmente a diferença. Sim, sim. Não, e aí a gente volta naquele assunto, né, de você falar que as pessoas, né, não conseguem fazer uma conta de matemática de porcentagem, né, e assim, sendo que uma iniciativa dessa pode ajudar, por exemplo, não somente a pessoa a se engajar melhor naquela matéria, né, mas como ter resultados melhores também, né? Sim. Não só na matéria, mas como na vida. A educação, se a pessoa tiver vontade e quiser motivação para mudar, é a porta de entrada, é a chave que vai fazer ela sair dessa vida, entendeu? Legal. E quais são as ferramentas que você tem, por exemplo, para monitorar a atenção? Então, a gente tem durante a aula ao vivo, eu consigo pegar se o aluno está com uma outra aba aberta, então se ele está multitasking, eu não sei o que ele está vendo, mas isso sigilo, a gente não está trabalhando com crianças e tudo mais, mas aparece para o professor no dashboard dele o total de alunos que ele está multitasking. Depois, se ele clicar lá, ele aparece cada aluno que está multitasking. Então, multitasking é um sinal que está perdendo a atenção. Sim. E daí a gente captura também toda a parte de chat, se o aluno tem câmera, mas está com a câmera desligada. Sim. Então, o que a gente vê durante a pandemia, aquelas aulas de Zoom, sem alunos, e o cara com a câmera para o teto, para o ventilador, ninguém prestando atenção, e o professor lá falando para ninguém. Então, com isso, a gente consegue medir o engajamento. Sim. E a gente começou a sentir, vou te dar um exemplo, Michel na escola, estou multitasking, matemática, física e química, por exemplo. Então, isso vai acender um alerta no back-office da escola que o Michel está multitasking demais durante as aulas. Sim. Daí ela começa a entrar. Daí ela entrou na aula de matemática e ela viu que a classe inteira estava multitasking. Então, talvez não é um problema do Michel, mas do conteúdo ou do professor que não está sabendo ensinar. Então, essa inteligência a gente começa a capturar. Então, é um feedback que vai ter para o back-office da escola ou para o professor que os alunos não estão prestando atenção. Entendi. Que isso você nem tem na aula presencial. Sim. Aquele aluno que está viajando, olhando para cima, tem um ou outro, mas a hora que ele começa a multitasking e a sua classe inteira está multitasking, você não está atingindo ninguém. Verdade. Você acaba monitorando parâmetros que fazem com que seja identificado o problema de uma forma mais rápida, né? Sim. Antigamente era o popular feedback na secretaria, né? Falar, me tira dessa aula aqui que eu... E a gente já viu algumas ferramentas de inteligência artificial para matemática, que vai acompanhando, sei lá, um moleque está fazendo aula de multiplicação e o software percebeu que ele está com problema na tabuada do 4. Então, em vez dele passar para a tabuada do 10, ele alerta o professor, o fulano tal está com dificuldade na tabuada do 4. Dá um reforço para ele na tabuada do 4 antes dele passar para 10. Se minha filha estiver vendo isso agora, ela vai entrar em pânico. Que realmente muito difícil. Assim, são coisas que, você falou, né? Não é necessário decorar tudo, mas tem algumas coisas que facilitam você decorar. Sim. Então, e na educação, né, básica, no ensino fundamental, é importante que você tenha essas bases, né, bem estruturadas. Eu costumo falar para os meus colaboradores também, assim, que uma boa base vai te dar, né, uma base bem estruturada, bem sólida, vai te dar material para você fazer o que você quiser da vida. Eu acredito que é muito melhor você ser um generalista, saber um pouquinho de tudo, do que se você ser um especialista só saber daquele assunto. Que nem essa menina de radiologia. Tipo, ela é expert em radiologia, mas acabou o mercado dela. Se você tem a capacidade de pensar, se posicionar, tudo mais, você aprende. Eu estava contando antes, aqui antes de começar o papo, com essa parte de chat GPT e tudo mais que o pessoal está fazendo. Tem muitas escolas que proibiram trabalho digitalizado para você entregar. E agora, um parceiro meu da Índia me mostrou que os caras fizeram aquela impressora 3D, segurar uma caneta e ela faz em caligrafia o chat GPT. Tem o dedo de brasileiro nisso aí, com certeza. Tem o dedo de brasileiro, eu conheço. Bobear, eu conheço, cara. Enfim. Então, quando tem uma dificuldade, você tem uma facilidade. Então, de repente, o cara consegue vender isso. Sim, é o mercado, né? Acaba sendo o mercado também. Empreender acaba sendo uma aventura de multitarefa, né? Sim. Você acaba tendo várias coisas ao mesmo tempo, aprendendo a fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu tenho um problema de não focar, entendeu? De dispersar. Hoje em dia eu já estou melhor, já aprendi bastante de focar e tudo mais, porque ainda mais eu tenho medo, minhas filhas, eu tenho filha de 10 e 12, elas multitasking toda hora. Então, essa parte de concentração... Sim. E tá mudando o tema agora, né? O termo, né? Antigamente falava, presta atenção, falava,
filho, você está muito multitasking. É uma forma da gente se comunicar que está mudando agora. Estava até vendo uma série na Disney que chama Limitless, que é de um ator famoso, que ele descobre que ele tem um risco X% maior de ter Alzheimer. Então ele é o cara que fez o Thor, o Chris Hemsworth ali. Sei. Então ele aprende a lidar com o estresse, porque um pouco de estresse é benéfico, mas muito estresse te causa problema. Então toda essa parte de você conseguir lidar com seus medos, toda a parte... Uma coisa muito interessante, você falou, a gente vive em ar-condicionado. Então a diferença de temperatura para o seu corpo é muito importante. Então, lidar com aumento da imunidade e tudo mais. Então, você tem o calor, o frio, sim, saber lidar com seus medos, saber lidar com as frustrações. Então, tudo isso, porque o estresse foi feito para a gente fugir, tipo, dos homens da caverna, para fugir do bicho que estava te perseguindo. Ficar esperto, né? Ficar esperto, ter mais cortisol, mais energia para você poder fugir. E essa parte de multitasking, compras online, tudo mais, te deixa ligado no cortisol, no estresse, e o seu corpo não aguenta. E até importante para o negócio, né? Como você falou, nos momentos, né, de que você está mais desconectado, você tem as melhores ideias. Exato. Legal. São fórmulas, né, de quem já passou por muita coisa, né? Sim. Né? Você tem pouca idade ainda para o tamanho da experiência que você tem. Não tenho, né, tanta, mas eu tenho mais de 30 anos de empreendedorismo. Sim, mas você começou com 16. Aí, tô com 47. Então, estamos juntos, estamos aí na pegada. Mas assim, você acompanhar evoluções e revoluções, acho que te dá muito mais bagagem do cara que já nasceu com o negócio tudo pronto. Olhando para os nossos pais, avós, né, que tiveram muito contato com guerra. Sim, né, que foi coisa que a gente não teve. Mas falava, olha, na guerra era assim, olha. E é uma experiência, e aonde toda a nossa bagagem, a nossa estrutura veio de gente assim. Sim, meus 4 avós sofrendo guerra e migraram para o Brasil. Foram só os seus pais que te ajudaram a empreender, os seus avós também? Não, meus avós também. Meu avô foi um grande empreendedor, tudo mais, começou do zero e montou várias empresas, tudo mais, mas... Era outra época, pegou o início das empresas de automóveis no Brasil, a gente tinha uma empresa que fornecia autopeças, tudo mais, mas daí faltava fornecedor, ele foi verticalizando, tinha fábrica de vidro, tinha fábrica de molde, porque ele não tinha, na dificuldade, ele teve que criar a cadeia de produção que ele precisava. E falando nessa parte de escola, hoje em dia, as grandes big techs não querem saber do seu currículo onde você estudou. Você tem uma prova, se você passou... Você passou, então, qual é o valor da escola realmente? Se você tiver um outro lugar para você aprender com experiência e tudo mais, eu acho que é muito importante, tipo, depois da escola, você com 18 anos, saber o que você vai fazer da sua profissão, isso é muito novo. Verdade. Então, eu acho que tem que tirar um ano sabático, um ano, quem puder viajar, vai ser GO do Clube Med, vai trabalhar em outro lugar, tipo, sai da sua zona de conforto, vai conhecer o mundo, vai saber o que você quer ser, antes de você escolher a sua carreira. Acho que com 18 anos, eu acho que vai ter uma educação continuada. As pessoas estão ficando mais velhas, tem que se reciclar, aprender coisas novas. Então não vai ser só faculdade, 4 anos e acabou. E eu acho que tem uma geração aí que foi muito estragada pelos pais. Eu tinha um funcionário que estava fazendo um trabalho para mim, ele errou de primeira, eu corrigi ele, e ele foi lá e fez o mesmo erro 10, 20 minutos depois, o mesmo negócio. Eu não fui ríspido, não sou mal educado, não sou grosso, mas fui mais enérgico. Eu falei, presta atenção, você está fazendo o erro a segunda vez. No dia seguinte o cara não veio e me liga o pai dele. Como que você falou assim com meu filho? Como que pode? Se meu filho não pisa mais na sua empresa e não sei o quê. Eu falei, desculpa, eu não fui mal educado, não fui grosso. Eu só corrigi, ele fez o mesmo erro 10 minutos depois, a mesma coisa, só pedi para ele corrigir. Então, tem uma geração que não sabe ouvir feedback. É a geração de cristal, né? É filho único, de pais separados, imagina que não foi mimado pela mãe e pelo pai, não sei o quê. Ele foi aleijado pelos pais dele. Infelizmente, essa é a única palavra que eu encontro. Excesso de cuidado deixa as crianças assim.
pessoas mais deficientes, vamos dizer assim, né, na sociedade, são essas pessoas que são aleijadas emocionalmente pelos pais. O discurso do vitimismo encanta muito esse tipo de gente. Porque o cara fala, não, é verdade, a culpa não é minha. Sim. Não, eu sou uma vítima. Do governo, da economia, do não sei o quê. Exatamente. É você terceirizar a culpa, né? Vou falar aí do ciclo completo, né? Quando você falou do aplicativo lá de entrega de comida até a venda. Se você tivesse que voltar lá em 90 e lá vai fumaça, e com a cabeça que você tem hoje, quais erros você não cometeria assim? Pode ser tem só vários. 10. Tem vários, é um aprendizado, mas tipo, uma coisa que eu aprendi muito é o quick fail. Tipo, não adianta você ficar insistindo no erro, ainda mais com as ferramentas. Você tem que ir adaptando, testando. Tipo, bater cabeça, tipo, chega, não está funcionando. Tipo, anota o prejuízo, risca e muda para o próximo. Perdi dinheiro em algumas investidas, empresas que eu fundei, porque eu achava que o negócio estava certo. Algumas eu fui muito antes do mercado, o mercado só nasceu depois. Então, o timing do mercado também é muito importante, você não consegue controlar tudo. Sim. E você identificar o timing do mercado já é uma tarefa gigantesca por si só, né? Você observar a movimentação, você chegar e falar, cara, em, sei lá, 2, 3 anos, essa ideia aqui vai estar, ou vai estar no auge ou vai estar começando a decolar. A ideia do Disque Cookie, quando a gente montou, eu nunca tinha ideia da internet, não sabia que ia chegar. Era que a alimentação, as pessoas estavam tendo menos empregados em casa, estavam mudando essa cultura no Brasil, e a pessoa começava a comer mais fora, ia querer ter outras facilidades para poder se alimentar em casa. Legal. Mas a gente nunca imaginou que você ia ter um aplicativo no telefone com o cardápio de todo mundo, você seguindo um motoqueiro e tudo mais. Então, bater cabeça, contratar pessoas, que nem eu te falei, complementares. Eu adoro ser o mais burro da sala. Tipo, trazer pessoas melhores que você, que vai somar para o time. A ideia inicial, ela pode não ser a mais genial, mas a persistência e a forma como você trata o processo de gestão de amadurecimento dessa ideia faz toda a diferença para virar uma super ideia, um super negócio. Sim, né? E testar, fazer microtestes. Hoje em dia, digital, você consegue fazer só numa área de cobertura, testar uma coisa. Sim. Testar o mercado, ver o que funciona. Individualizado, né? Individualizado, testar antes de você lançar um negócio full. Tinha aquele cliente que pede sempre o jantar, então... Se eu mandar um cupom para o cara de desconto no almoço, não vai funcionar. Mas se eu mandar um cupom para ele às 6 da tarde, ele está começando a pensar no jantar, que vai fazer a diferença. O iFood me conhece muito bem. 5h30 começa a pipocar lá. Oi, tudo bem? Tá com fome aí? Já tá. E é engraçado, né? As preferências, né? Os restaurantes tem situações onde eu interajo mais de uma vez com o restaurante na semana por conta disso. Ele me dá coisas diferentes. O primeiro me dá um desconto, o segundo me dá uma entrega, o terceiro me dá... Porque a gente, quando te montou, para o restaurante, que era o nosso cliente, você tem vários tipos de assinatura. Então, a assinatura básica, você só tem o pedido. A assinatura B, você tem o nome e o endereço do seu cliente. O número C, você tem o histórico de pedidos dele. Sei. Então, essa informação, se o restaurante souber trabalhar, vale ouro. Com certeza. Quem foi o primeiro restaurante cadastrado lá, você lembra? Acho que foi o Frevo. Frevo ou o Dinhos, Então os dois primeiros foram restaurantes de ponta, né? Não, tipo, o restaurante, o Dinhos tinha que o ticket médio bem mais alto, mas o Frevo tem o Beirute, a sanduíche, a comida rápida. Vocês fizeram essa escolha ou vocês... Quando a gente contratou uma consultoria no começo para ajudar o business plan, quando meu irmão voltou dos Estados Unidos. Agora, tipo, eram os restaurantes preferidos meus e do meu irmão, mas ela, se eu não me engano, ela trouxe algumas sugestões de alguns restaurantes para a gente poder falar também, para ter o mix certo, o mix de comida e tudo mais. Mas foi na preferência, então, de vocês. Você já conhecia o restaurante? A gente já conhecia. Esses dois foi no relacionamento pessoal. Que legal. La Vecchia Cucina também, o Antiquários. Teve vários que foram no relacionamento pessoal. Tatini também. Você acha uma tendência, assim, os aplicativos começarem com serviços premium e depois ir popularizando mais? Porque foi a mesma coisa do Uber, né? Sim. Uber era assim, era só o Black. Mas você sabe como começou o Uber, que é engraçado. Eu fiquei sabendo na Califórnia. Porque em Los Angeles é proibido você pegar táxi. Você só pode pegar táxi no ponto.
Ele pode te deixar em qualquer lugar, mas para você chamar o táxi, ele só para pegar passageiro no ponto. Então o cara lá, o fundador do Uber, estava tentando, não tinha ponto, ele falou, por que o carro não pode parar aqui onde que eu tô? Então foi assim que começou. Daí ele teve a sacada de renda extra, tudo mais. Mas olha, então, isso é um exemplo claro de uma ideia que não é assim, a mais brilhante, porque assim, essa ideia no Brasil, por exemplo, não vai funcionar. Não. Porque o carro para em qualquer lugar. Pode pegar, você para o táxi em qualquer lugar. Cara, e ele pegou isso aí, fez dessa ideia, e obviamente foi aprendendo, né? Sim. Os baby steps ali e tal, quick fail, né? Todas essas... E aí foi montando, amadurecendo o negócio, né? Uma das razões que eu vendi o iFood foi quando estava entrando o Uber Eats no Brasil. A gente estava morrendo de medo, porque toda a ideia que a gente já viu lá fora, ele tinha um menu pequeno que ele levava na porta-mala, já tinha o preço subsidiado do passageiro, porque você está vindo daqui para o Itaim. Então o Will que pagou a passagem, não tem que pagar o custo de entrega, e ele tem um menu que ele ficava na porta-mala do carro no começo, e o cara entregava super rápido. Eu falei, como que eu vou conseguir competir com um cara desses? E um outro negócio bacana de marketing que eu adoro é a história do Tinder. Você sabe como começou? Começou um aplicativo na faculdade, e o cara não tinha verba de marketing. Mas ele falou, como que eu vou distribuir isso para a garotada, para o público? Então ele contratava ônibus para levar para as frat parties, que são as festas lá das fraternidades. Para você subir no ônibus de graça, você tinha que baixar o aplicativo do Tinder. Então ele começou a dar uma facilidade para o público-alvo dele. Daí ele começou a pegar esse público jovem, que é para as festas, para se dar bem, para conhecer. E o cara teve um investimento muito pequeno de marketing. Acho que muita ideia do mercado, e até uma ideia errônea, né, é de que você, com a sua ideia, ela vai ser do início ao fim a mesma coisa. Né? Assim, pelo menos vou estar no mesmo mercado. Eu estava falando numa entrevista aqui sobre um caso de venda de energia. Né? E o rapaz falava assim, cara, a gente começou com uma ideia e depois fomos, né, mudando ela e tal. E hoje em dia, assim, o que eu faço? Eu vendo para a distribuidora, né, e a distribuidora repassa essa energia, né, para ela, tanto faz, né, energia tudo igual, mas o cara lá na ponta ele vai ter no meu custo. Então, ele vai pagar para mim. Mas um negócio interessante na Califórnia, porque o problema de energias renováveis não é a geração, é você estocar, armazenar, é a bateria. Porque hoje em dia, tipo um carro vai normal, a gasolina, o estoque de bateria é o tanque de gasolina. Ele pega a gasolina, gera energia quando precisa. Mas de solar e eólico, gera quando gera, você não tem como fazer gerar, você tem que armazenar. Na Califórnia, quando eu morava lá, eu tinha um carro elétrico e daí eles estavam com tanto problema porque você tem que deixar o grid equalizado, porque se você tiver muita energia, dá burnout, queima os aparelhos, se tiver pouca energia, falta energia. Então começou a ter muita energia na Califórnia à noite. Então eles estavam fazendo uma promoção, eu mudei o plano de energia da minha casa, que era o seguinte, você tinha horários de pico, se não me engano, era das 2 às 5 da tarde ou das 2 às 8 da tarde, quando o pessoal está chegando em casa, liga o ar-condicionado, liga fogão, essas coisas. Era o pico de energia, que a energia era mais cara. E daí, das 8 da noite, ou das 10 da noite às 6 da manhã, era de graça a energia, e no final de semana era de graça. Então, o que eu comecei a fazer? Eu mudei meu plano de energia, eles mudam o relógio, e eu programei máquina de lavar, roupa, tudo para trabalhar na madrugada, e eu carregava meu carro elétrico na madrugada. Então, eles fizeram isso e foi uma das coisas, energia de graça. Por que eu vou ficar consumindo às 5 horas da tarde, que era o triplo do preço, só coisa que realmente precisa, e o resto eu programava para fazer na madrugada. Então, esse problema que você teve de excesso, porque hoje em dia as baterias com lítio e tudo mais não são 100%, elas vão perdendo carga com o tempo. Tem uma história também do Tesla, que ele comprou do primo dele, ele era do conselho, eu esqueci o nome da empresa, que era uma empresa de painel solar para você fazer em casa. Legal. Ele falou, meu carro elétrico consome muita bateria, tudo mais, então a Tesla acabou comprando isso aí, agora eles vão lançar uma telha, que tem um formato de telha solar, mas para ele fazer o negócio funcionar, ele teve que lançar o Tesla Wall, que é uma bateria gigante que você deixa na sua garagem de casa lá, que abastece a energia gerada pelo solar e você usa a energia quando você quer. E tem uma margem de lucro absurda nessa bateria que eles vendem.
Que bacana. Então ele está fazendo a cadeia inteira. Ele já tem distribuidora, essas coisas de energia e tudo mais. Mas, então você fica autônomo com o seu painel solar, com sua bateria que abastece seu carro. E até quando você está plugado com o Tesla na bateria, se você tiver um pico de bateria de uso, ele usa até a bateria do carro para você usar na casa e depois carrega num outro momento. Eu acho que essas soluções acabam facilitando e, na verdade, no futuro vai acabar, né, dando ali suporte à humanidade continuar existindo, né, cara? Porque é muita gente, muito consumo de energia, muito consumo num todo, né? Eu já li algumas teses que petróleo vai ter um valor insignificante que 10, 15 anos. Existe uma mudança na matriz energética, né? Muito grande. E é bom, né? Toda mudança, ela é incômoda, né? Acaba gerando alguns certos problemas, mas ela é boa também. Até para você também dar oportunidade para... Nascem muitas outras oportunidades, né? Nas mudanças. As coisas, elas podem mudar rápido. Assim, eu né? acho que com o seu mercado de segurança digital e tudo mais, o Covid fez uma loucura, porque antes todo mundo usava o computador do escritório e agora você tem um computador em casa que o cara tem acesso e tudo mais. Tem esse modelo híbrido. Para que ir para o escritório todo dia para pegar, sei lá, 2 horas de trânsito, ficar 8 horas ali, mais 2 horas de trânsito, se você pode usar um video call fazendo de casa, de cueca, se quiser. Exatamente. A gente começou, eu lembro na semana do Covid, né? A gente, na frente do metrô, assim, o escritório ficava na frente do metrô. E aí não tinha mais ninguém na rua. Não tinha ninguém, cara, parecia nem jogo de futebol, nem na final do... Né, ficou aterrorizante. Cara, parecia um The Walking Dead, cara. Não tinha ninguém. E a gente olhou e falou, cara, esse mundo de gente tá em casa. Aí, na minha cabeça, assim, eu falei, cara, vai estourar de fraude quando os caras voltar pra rua. Por quê? Vai trabalhar de casa, tá dentro de casa com a informação da empresa. É um pulo. Aquela história de a situação faz o ladrão, né? Na verdade, não. O cara já é um ladrão mesmo, ele só tem ali achou um jeito mais fácil de fazer a coisa. O cara pega aquela informação, vai utilizar de maneira indevida. Cara, no final das contas, quando voltar todo mundo... Né, ou quando, né, começar a normalizar, vai começar a explodir fraude. Então foi o que aconteceu. Né? O que acontece muito hoje no mercado é você ter tecnologias, né, e meios para você tentar minimizar isso. Né? Não só o dano à estrutura da empresa, né, como o dano à informação mesmo, né, o vazamento e tudo mais. Existe um conceito chamado Zero Trust, que é o quê? Quando você está numa rede doméstica, mesmo numa rede corporativa, se você tem 2, 3, 4 máquinas no mesmo lugar, cada máquina confia uma na outra. O que acontece é que muitas vezes se explora essa confiança da máquina uma na outra para você espalhar vírus, né? Fazer, enfim, o cara quer copiar o dado, a informação que está na outra máquina ali, na máquina do companheiro, o cara puxa pela rede. Por quê? Porque existe uma confiança dentro daquele perímetro. Então existe um perímetro confiável. E 90% das empresas, esse perímetro confiável é a empresa inteira. Então o que acontece? O cara do notebook, né, na recepção dele tem acesso ao servidor de produção. Esse é o All Trust. Né? E aí foi criado esse conceito de Zero Trust. Para quê? Confiança zero. Cada máquina não confia em ninguém. O cara confia só em quem deveria confiar. Se você colocar ali na sua época, tinha servidor? No começo não. Não tinha? Era tudo no papel. No começo era por telefone, antes do fax. A gente ligava lá pro... mas o negócio, lá o background, vocês registravam tudo ali no caderno. Mas tinha computador. Tinha computador, mas não lembro que tinha servidor. Quando começou a parte de fax e tudo mais... Daí tinha servidor que o fax ia via servidor. Então, essa é a primeira evolução, ou seja, o servidor foi, né, democratizou, baixou o preço e tal, e aí as empresas começaram, servidor dentro da empresa, né, aí com servidores começaram os serviços, aí entrou o open source, ou seja, é de graça, eu instalo. Não existe nada de graça, né? No free lunch. É isso aí. Isso falando de um cara que conhece de lanche, hein, gente? Sabe que não existe lanche grátis. E aí começou, serviço para cá, serviço para lá, aumenta a superfície de ataque, aí você começa a ter o quê? Os ataques a instituições, ransomware, tudo. Ransomware é muito mais novo, né? Mas você tem ali as empresas começam a sofrer ataques cibernéticos, estruturalmente começa a dar problema. E aí a empresa começa a ver assim, olha, eu preciso me preocupar um pouco mais com isso aqui. Mas ainda a preocupação é aquele negócio que está parte no imaginário e parte na empresa. Várias vezes eu fui fazer
né, trabalhos de segurança em empresas, o cara falava assim, não, esse negócio aí é coisa de filme. Eu já vi um filme assim. É filme, coisa de... Acontece, mas isso aí é só em Hollywood que acontece. E aí quando você provar o cara que podia acontecer no quintal dele, ele falou, puxa, e agora? Como é que nós vamos fazer isso aqui? Então, foi essa parte. Aí, esses mesmos problemas, você teve uma outra tecnologia chamada virtualização. Aí você não precisava ter uma sala gigantesca cheia de servidores. Não, eu ia ter 4 ou 5 blades, né, servidores ali, que eu ia virtualizar tudo lá dentro. Então ia ser máquinas virtuais, né, era meio virtual, meio físico, porque tinha lâminas, né, lâminas mesmo de processamento e memória que você ia encaixando e tal. Subsequentemente a isso, começou a virtualizar, ou seja, aí não precisava mais de lâmina. Era só um rack, um bare metal mesmo, e aí você tinha ali virtualmente vários servidores, né? E mesmo assim, você teve a outra evolução, que foi jogar tudo isso aí na cloud, que é um data center que só Deus sabe onde é que fica. O cara não leu o contrato. Não. Ah, fica na Califórnia. Ah, não, fica no Oregon. Ah, não, fica na China. Tanto faz, para ele tanto faz. Ele não sabe que tem legislação. Cada lugar desse tem legislação. Dá um problema, dá uma fraude no hosting da China, não sei como é que chama, vai falar, cara, eu preciso fazer uma forense aí. O cara fala assim, aqui não, aqui não vai dar certo, aqui não vai. Então, e aí, o que a pessoa entende? Que como está fora, longe dos olhos, né, com que os olhos não veem, o coração não sente, então assim, tá seguro. Tá lá e tá seguro. E aí abriu uma segunda brecha, que é o fato do cara, a falsa sensação de segurança. A gente tá falando isso aqui, né, nos bastidores. É muito pior do que a insegurança em si. Porque quando você está inseguro, é aquele negócio da adrenalina, você tá ligado, você tá esperto. Agora, quando você fala assim, cara, aqui tá tranquilo, a prova de falha. Hoje em dia, eu acho que uma das tendências de negócio é você trabalhar muito com essa predição. A prevenção, ela vem da predição, né? Então, quando você sabe que vai falhar, você vai lá e tem a preventiva, né? Mas predizer isso aí, você fala, cara... acho que com AI vai ajudar bastante isso aí. Entendeu? Cara, você lembra da última Copa do Mundo? Pegaram os inputs das seleções, ou seja, dados dos jogadores, não sei o que, desempenho. A inteligência artificial pegou todos esses dados, pegou todas essas informações e falou assim, Argentina campeã mundial. Pode pesquisar depois. Juro, eu não sabia. Cara, lembra do polvo, não sei o quê? Agora não é mais polvo não, cara. Agora é o ChatGPT não, mas foi uma inteligência artificial que fez isso. Deu com o quê? Com base nas estatísticas, probabilidade. Cara, é incrível o que você pode fazer com conhecimento prévio. Então, eu vou dar um spoiler aqui, eu sou bom de bolão. Eu ganhei 3 bolões aí que a gente faz da turma, mas... eu descobri que o resultado que sai mais na Copa do Mundo é 1-0. Então eu pus todos os jogos 1-0. Entendeu? Hoje em dia tem um bolão que eu fui jogar que você só pode fazer 15 resultados de 1-0. Isso tem muito a ver com você olhar o desafio de uma forma mais profissional. O investidor, o empreendedor, né, a pessoa que tem sucesso é o cara que está ligado nas próximas ondas. Ele não tá aqui, ele já fez o que ele tinha que fazer aqui. Ele só está acompanhando o desempenho. Tem algumas coisas que ele pode, né, algumas poucas ações que ele pode tomar, mas já foi tudo previamente, né, acordado ali. Ele está de olho na próxima. Então, isso é um aprendizado que eu fiz de autocrítica. Eu sou muito bom em identificar tendências. Eu não sou bom de ficar no dia a dia da empresa. Eu aprendi isso. Então, eu prefiro contratar, trazer um sócio que é bom de gestão. Olha aí. Eu sei que eu sou bom de identificar a tendência, mas eu apanhei muito até chegar nessa ideia. Eu já não larguei o osso tocando empresa que, pela paixão, eu achava que ia rodar e já tinha passado o ciclo. Eu tenho o primeiro podcast que a gente falou sobre isso, sobre empreendedorismo, a pessoa estava falando assim, nem todo o bom gestor é um bom administrador. Gestor que é muito bom gestor, mas péssimo administrador. E tem um que é, né, péssimo gestor, mas o cara tem uma visão de futuro incrível, cara. Tem que saber essa hora de largar o osso, saber a hora de parar, entendeu? Não dá para abraçar, fazer tudo, entendeu? E como tudo na vida, você só aprende fazendo, né? Vale a pena você testar umas coisas legais. São as melhores aprendizagens. O que você não esquece é quando você toma na cabeça. Exatamente. Que nem você falou, por exemplo, logo no minuto 1 aqui do podcast, você falou que eu fiquei de te perguntar porque eu fiquei muito curioso, que foi das barras de ouro, cara. A barra de ouro porque assim, quando no mundo você vai pensar que uma cigana vai entrar lá e falar, cara, como é que foi essa história aí? Né? Então, e ainda era o gerente ainda, tava o vendedor, o gerente, ele ligou ele me ligou do orelhão, tipo, não tinha celular, nada disso.
E a mãe dele trabalhava com joias. Então ele já pensou na cabeça, não, eu vou vender esse ouro para minha mãe, não sei o quê, vai ser fácil, ela tá vendendo mais barato. Chegou uma cigana, falou, ó, tipo, preciso comprar vários presentes aqui, um monte de presentes, só que eu não tenho dinheiro, posso pagar em barra de ouro? E o cara já, tipo, eu tava na escola, o cara não conseguiu me ligar, não sei o quê, não conseguiu achar a gente. Falou, vou fazer a venda do mês, já tava gastando a comissão dele. Nota mental, hein, gente? Se alguém tá te propondo um negócio muito bom, trocando por barras de ouro, e não é o Silvio Santos, cara, não faça. Não faça, que geralmente você pode estar se metendo numa encrenca. Cara, mas como é que o cara te deu essa notícia? Não, ele chegou lá no escritório, não, com as barras de ouro, olha quanto ouro, não sei o quê. Falei, você testou o ouro? Ele falou, não, precisa? Falei, nossa. Tive que mandar o cara embora, né? Só mandar embora? Mas hoje em dia só mudou o golpe. O que tem de cripto que o pessoal lança, que é a mesma coisa, tipo... Sem fazer críticas, mas tem moedas e tem moedas. Então, só mudou o meio do golpe. Eu falo que o ponto-chave do golpe, de todo golpe, toda fraude financeira, é a ganância. Sim. Teve outro dia me ligaram, eu recebi um SMS, não, o seu Pix pro, sei lá, Rogério de R$500 foi autorizado, alguma coisa, ligue nesse número, não foi autorizado. Falei, nossa, que estranho. Liguei. O cara, eu sou cliente do Itaú, o cara atendeu, central do Pix do Itaú, falando, não, eu tô com um problema no TED aqui de R$500. Falei, eu tô vendo aqui no seu extrato, o Pix do Rogério não foi mesmo. Eu falei, nossa, mas eu não dei minha conta, não dei minha agência e não falei que era pro Rogério. Ele falou, sujou, e desligou. Você está falando com uma central telefônica muito peculiar. Pô, Rogério, você também... Não, Tem um amigo meu que a mãe dele foi fraudada. E aí lá, pô, não sei o quê, indignado. Cara, eu vou meter esses caras tudo na cadeia. Eu falei, eu tenho duas notícias pra você. Já tá vindo da cadeia. Uma boa e uma ruim. Se qualquer ruim, eu falei, a ruim que você vai precisar prender, você vai poder prender o cara. Qual que é a boa? Eu falei, o cara já tá preso. Já. Existe escola de fraude. Existe escola. Gente ensinando. E o cara ganhou uma comissão. E o cara ganhou uma comissão. E eu já vi que a escola da fraude ela tem provas. Né? Tô falando sério. E a última prova é você fazer uma fraude você mesmo. Quando o pessoal fala que o Brasil não é para amadores, não é para amadores mesmo, cara. E eu já vi o cara fez um curso, vendeu. A galera comprou, o cara pegou e embolsou dinheiro, não entregou curso nenhum de fraude. Viu? Aprendeu? Os caras contrataram a milícia pra sequestrar o cara e o cara chamou a polícia. Nossa, tá muito invertido assim, as coisas. É o universo paralelo, é o universo do Thanos aqui no Brasil. Para encerrarmos aqui, foi muito legal, obrigado aí pela sua participação. Foi um papo que rendeu muito mais do que eu esperava, assim, em termos de trocar ideia e tudo mais. Se você pudesse mandar um recado aí para as pessoas que estão assistindo sobre empreendedorismo, às vezes o cara está pensando em abrir um negócio. Você que já passou por isso por tantas vezes, assim, tem alguma dica? Eu acho que tem que ter resiliência, não é fácil, não desistir logo no começo, mas também saber a hora de parar, de não ficar dando cabeçada. E eu acho que é muito difícil reinventar a roda. Então, tem que ver coisas parecidas ou talvez nem parecidas com o seu negócio e tentar adaptar, estudar, conhecer outras realidades, porque você consegue puxar uma coisa que te vai dar uma ideia para uma outra coisa. Então, é estudar o mercado, conversar com gente, achar mentores, tentar aprender com os erros dos outros, que é muito mais barato, muito mais rápido que aprender com os seus. E depende muito da sua força de vontade. Dificuldade todo mundo tem. Então, quem consegue ganhar e sobreviver é que conseguiu passar por essas dificuldades. E conseguiu chegar lá, né? Chegar lá. E não é fácil, o nível de sobrevivência das empresas no Brasil é muito baixo. E se cercar de pessoas boas, pessoas complementares, não pessoas que pensam iguais, e tentar fazer o certo, não é porque está todo mundo fazendo o errado que você vai fazer também, e dormir com a sua consciência tranquila todo dia. Para mim faz muita diferença isso aí. Gente, eu conversei aqui então com Michel Eberhardt. É uma pessoa que tem experiência para falar. Vai da gente ter a resiliência necessária, ter os atributos necessários para poder sobreviver no mercado
e vencer. Porque só vence quem permanece. Né? Ah, eu tenho uma excelente ideia. Quantas excelentes ideias incríveis ficaram no caminho aí? Por quê? Porque o cara desistiu no caminho. Muito obrigado a todos, vocês que ficaram até o final do vídeo. Por favor, se inscrevam no canal aí, curtam, compartilhem e até uma próxima.